Sejam muito bem-vindos a mais um Bíblia na Sobremesa, seu podcast semanal favorito, onde você escuta histórias, ouve testemunhos, ri com a gente e tira disso princípios elementares de uma vida extraordinária. Eu me chamo Lucas Alves, junto comigo Chico Preus, o melhor apresentador de podcast desse Brasil. Como é que você tá, seu Chico? Eu tô muito bem, melhor não, porque eu sou o segundo melhor depois de você. Ó, que isso. Maior do que eu, só Neymar Júnior. O grande Neymar Júnior, grande Neymar Júnior. Esperamos você aqui. E aí, Chico, com quem que a gente vai conversar? Hoje nós vamos falar com uma pessoa, uma querida. Ela é a minha psicóloga, é aquela que ouviu a voz de Deus e um dia falou assim, tem coisa, vamos conversar. Estamos já há mais ou menos, sei lá, uns quase 3 anos já. Por aí. Então, Andressa Nunes, uma grande mulher de Deus, temente ao Senhor, que tem feito muita coisa na minha vida e para mim é uma honra recebê-la aqui, escutar a sua história, escutar os princípios que norteiam a profissão dela, a vida dela, a família dela. Ela é casada, ela é mãe, ela é psicóloga, ela é crente, ela é um monte de coisa numa pessoa só. Então, com vocês, nesse episódio, Andressa Nunes, psicóloga, assim está salvo no meu WhatsApp. Andressa Nunes, psicóloga. Seja bem-vinda ao Bíblia na Obrigada. Sobremesa. Que honra. Prazer receber você Prazer aqui. recebê-la offline, geralmente é online, nossas consultas. É. Verdade. Então, Andressa, você tem a chave da cabeça do Chico Preus. Podemos dizer que sim, mas ele que tem a chave, né? Eu tenho a chave da vitória. Quem manda aqui agora é quem crê em Jesus. Ele deixou a porta aberta e tudo que era meu, o diabo devolveu. Meu Pronto. Deus, ele tá afiado hoje. O homem tá pronto, preparado. Bom, pode começar, Chico. Andressa Nunes, casada, mãe há quanto tempo? 10 anos. 10 anos, casada há? 2013. 12. É. 12. Psicóloga não gosta de fazer conta, né? Não Nem gosta de as fazer conta? contas simples assim. Estamos aqui, a gente pega a calculadora aqui, qualquer coisa. Isso, vamos usar ali. Mas psicóloga há quanto tempo? Eu me formei em 2007. 7. 8 foi a formatura, né? 2007 acabou o ano, assim. Você é 87? É isso Bastante tempo, hein? mesmo. Você... 80. 80? Sim, 80. 80? Aham. Você, irmã na fé, quanto tempo? 1998. Viveu Uau. bem, hein? Viveu. Você pegou aquela o fase, pegou o auge. Você deve ter tido a coleção de todos diante do trono, teve? Então. Não, eu era Não? do Resgate. Oh. Caio Fábio um pouco, mas eu gostava de Resgate, Petra, esses assim. Ela era do grupo mais Rock and roll. alternativo, né? É. Rock and roll. Ela curtia uma coisa mais alternativa. Oficina, Isso é legal, Oficina, Cátia gostava. Barneia. Um pouco, Oficina e Resgate, era mais assim. oficina e resgate. É. Chegou a ir em algum show? Não. Aí pensa em algum show um dia? Sim, Resgate eu recomendo. É uma Sim, experiência maravilhosa. eu imagino. A mesma banda, pensa, os caras estão juntos desde os anos 80. A mesma banda, falam as mesmas coisas, só que eles têm uma crescente espiritual, assim como todos nós. É muito massa, eu recomendo. Muito bom. Vamos saber. Me conta a sua história, da onde você vem, qual o seu contexto, por que você decidiu pela psicologia e o quanto que ela tem... Assim, porque eu acho que se hoje eu fosse voltar para a faculdade, eu fiz ciência da computação, a única faculdade que eu faria seria psicologia. Hoje, assim. Eu faria Legal. também. Então, eu queria entender o quanto você consegue contribuir e o quanto você tem percebido que pessoas estão adoecendo por onde. Eu queria aprofundar nesse assunto, assim, porque eu acho que vai ser muito bom para quem tá ouvindo, para quem tá em casa. E que, sabe, tem aquela coisa do tipo, não preciso de psicólogo, isso é coisa de, né? Eu tinha isso também. Então. E clássica, vamos né? quebrar. E eu queria que as pessoas pudessem se deparar com uma coisa tipo, putz, talvez eu precise realmente de um psicólogo e preciso de alguém para conversar, de alguém para me ouvir e dar a chave da minha cabeça na mão de alguém de confiança, entendeu? Sim. Então vamos lá. Eu sou gaúcha e eu, assim, nasci em Porto Alegre, mudava um pouquinho lá dentro do Rio Grande do Sul, mas quando eu decidi, por exemplo, fazer psicologia, eu estava em Pelotas e eu estudava no Cefet. Eu fiz curso técnico em telecomunicações, gente.
Então, só com aquela ideia assim, vou fazer um médio técnico junto para trabalhar enquanto faço faculdade, uma coisa bem, tipo, visão lá do ensino médio profissionalizante. Então, eu estava lá no Cefet e aí eu comecei a me interessar naquelas crises adolescentes, né, que todo mundo passa. Eu comecei a observar muito, acho que isso eu sempre fui muito observadora. E daí eu olhava a galera assim, nossa, aquele lá é tão popular, aquele lá sofre, aquele lá... O que tem por trás do comportamento das pessoas? Então, acho que foi a primeira frase, assim, que me veio. E daí, eu ia na biblioteca e pegava os livros de Freud, umas coisas assim, e começava a estudar desde lá, assim, 16 anos, mais ou menos, que eu lembro, né? Então, eu já tinha esse interesse e já queria, desde então, assim, fazer psicologia para entender isso. Falei, como assim? Por que as pessoas sofrem tanto? Por que para uns é tão fácil chegar e apresentar um trabalho e ser o popular da escola e outros não? Então, o meu interesse começou nisso, assim, sabe? E aí, assim, são alguns anos, né? Falando aqui para vocês no início, olha, nossa, né? Nem lembrava, assim, de tudo isso, tanto de tempo de conversão quanto de formada, assim, a gente nem pensa muito, porque vai indo, né? E chegando hoje, assim, nesse contexto de, né, observar, assim, o sofrimento das pessoas, a resistência das pessoas a fazerem a terapia, eu acho que tem diminuído um pouco na geração mais nova, a geração mais antiga, assim, digamos 80 para trás, ou até 80, 90, ainda tem pessoas muito resistentes. Para você ter uma ideia, assim, outro dia na mesa de família, assim, meu sogro falou assim, eu nunca gostei de psicóloga, só gosto da minha nora. Eu falei, você gosta de mim porque eu não sou a sua psicóloga, sou a sua nora aqui. E, assim, uma vida, né, com luto de um filho, um monte de questões que levariam qualquer pessoa, né, mais sensibilizado a fazer uma terapia, imagine, né. Então, assim, eu percebo essa dificuldade nas gerações, sabe? Não sei se você quer aprofundar alguma pergunta sobre hoje, assim, o sofrimento que também a gente está num momento difícil, né? Vamos seguindo, vamos sentindo. Sabe, posso contar a minha história? Claro. Em relação a... Porque eu tive um burnout em 2021, por aí, 22. E aí eu fui no psiquiatra e, na verdade, cara, eu só queria descansar. Eu tava com a minha cabeça cheia de tudo. Pensei, nossa, se esse cara me der aí uns dias de atestado, eu vou descansar. Ele falou, você precisa de um acompanhamento psicológico. Eu falei, nem a pau. Pensei comigo, não sou louco, pô. Sou um cara de boa, não vou fazer isso. De repente, tava na igreja, você veio falar comigo, eu sou psicóloga, tal, queria atender você, assim, assim, assado. A gente conversou os detalhes. E na hora eu entendi assim, eu realmente precisava e era uma ferramenta que Deus queria colocar na minha vida. E aí eu falo para todo mundo assim, nós não temos capacidade sozinhos de descobrir quem nós somos. Que querendo ou não, nós somos frutos de traumas, de coisas boas, de N questões que cercam a nossa vida, e você não se descobre. Aí hoje eu estava em casa, perguntei para minha esposa, né? Falei assim, nega, tô fazendo acompanhamento com a Andressa lá faz alguns anos, me diga um ganho que eu tive. Ela falou assim, hoje você fala o que você pensa. E eu nem tinha percebido isso. Isso é ela que falou. Hoje você fala o que você pensa, e eu posso falar comigo. Hoje eu não gosto de grito. Eu era uma pessoa que gritava. Hoje eu não grito mais. E eu tenho certeza, porque foi questões que eu colocava assim na mesa com você, sobre filho, e ter que erguer a voz, aquilo me tirava do sério. Às vezes você estourava com uma criança. E isso não acontece comigo já há alguns anos. Eu percebi que tinha a ver com questões que a gente começou a conversar nas sessões. Então, todo mundo assim, você pode ser o cara mais crente do mundo, você pode ser a irmã mais fervorosa, a irmã do coque, o irmão de sei lá o quê. Mas eu falo pra você que você tem que descobrir quem é você por dentro. E às vezes, eu falo assim, a psicologia não é pra todo mundo. É pra quem quer se descobrir. E acha que não tá apto a... A gente fala assim, Deus, eu quero te entregar tudo, mas eu nem sei o tudo que eu tenho. E aí é uma ferramenta para a gente poder entregar tudo para Deus. Porque tem áreas que a gente não consegue. Então a gente tem medo, a gente fica ansioso, mesmo sendo irmão na fé. A gente fala, tá, mas por que tá vivendo isso? Cara. Não se conhece. Eu sempre tive o meu grande receio de escolher um psicólogo, é porque eu literalmente tenho
medo de para quem que eu vou dar a chave da minha cabeça. Então, eu sempre tive esse receio. Meu receio era esse, assim, ó, porque eu sei o quanto a influência dessa pessoa vai interferir no meu dia a dia, sabe? Então, eu sempre elenquei mentores, mas eu nunca tive um cara ali, ó, esse é o meu psicólogo, sabe? Eu não tive essa pessoa na minha vida, mas eu sempre elenquei mentores. Mas sabe que eu não consigo dizer assim, entregar a chave da cabeça, porque tem gente que acha assim, ó, pô, vou fazer uma sessão, eu vou fazer um mês de sessão uma vez por semana e vai resolver o meu problema. Mas tem coisa que eu tô percebendo hoje. Você entendeu? Que é uma questão de anos que eu fui descobrir depois. Não é uma enxurrada que vem nas sessões e você, uou! Não, cara, isso daqui é igual um tratamento que você faz que, ó, você vai ficar bom daqui um mês, vai ter um ganho, 2 vai ter outro, 1 ano você vai ter outro, 2 anos vai ter outro. Daqui a pouco você tá voando, você tá leve, você tá conseguindo falar o que você pensa, você tá se enxergando da forma correta. Então, assim, se eu for resumir a sessão, eu fico 30 minutos falando o que eu vou pregar na próxima vez que eu for ter oportunidade. Não é verdade que eu faço isso? Faltando 5 minutos eu falo assim, meu Deus, tem uma parada aqui que eu preciso te falar. E aí, é o tema daí da próxima sessão. Mas é sempre que a gente criou a nossa... A gente não, né? Você criou a forma de lidar que me deixa muito leve para eu poder falar o que eu penso, falar o que eu quero. E, cara, teve sessão de confessar pecado, teve sessão... Cara, porque realmente não é entregar a chave da cabeça, assim, mas é decidir confiar em alguém. Sim, exatamente. Né? É um lugar de vulnerabilidade que a pessoa que está do outro lado, ela precisa ser muito confiável, sabe? Então, eu acho que talvez esse foi só o bloqueio que me impediu de elencar uma pessoa como meu psicólogo, assim, sabe? Tipo, você dá esse título para alguém. Mas é interessante. E aí me conta assim, ó. Você, como cristã, trabalha numa linha de psicologia em que a psicologia ela foi baseada, né, em cima de filosofias de filósofos, obviamente. Uau! Obviamente. E como que foi para você assim chegar em alguns ensinamentos e bater de frente com aquilo e falar, não sei se eu acredito muito nisso. Aonde a tua crença na tua fé confrontou com a crença da ciência? Pergunta boa, hein? Confronta, acho que todos os dias, assim, tem que ter esse cuidado, né? E, assim, é bem importante falar que, claro, o Chico é cristão, eu também sou. Quando eu atendo pacientes cristãos, que daí a gente divide ali, compartilha da mesma fé, a gente tem mais liberdade de falar sobre esses assuntos quando agregam na terapia. Agora, outros pacientes não, assim. Então, essa separação, né? Aqui eu tô falando, né, Andressa Nunes, sou psicóloga também, mas vocês não estão fazendo terapia. A gente tem essa liberdade e todos são cristãos aqui, então é livre, né? Sim. Mas aí nas sessões tem esse cuidado. O que eu percebo, assim, que às vezes, como a nossa fé é baseada em princípios, eles estão sempre norteando. Então tem, por exemplo, as linhas mais novas da TCC, que é a abordagem que eu trabalho, terapia cognitiva comportamental, que chama Terceira Onda, ela vem um pouco da filosofia budista. Então, a renovação ali da TCC pega um pouco. Então, tem, assim, exemplos, metáforas e questões que eu não uso, eu não entro, assim. Às vezes tem pacientes até que gostam, enfim, da filosofia e ele acaba usando, enfim, ajuda, ok. Então, eu vou o tempo inteiro fundamentando nos princípios, assim. Eu uso o que tem de bom. Já teve mais conflitos, assim, pra mim, já teve épocas que eu pensei, nossa, tô me sentindo meio, parece que a gente é meio vigiado, né, enquanto cristão, assim, porque, assim, existe essa norma, religião não entra no consultório, né, pra todos, só que a perseguição, digamos, é com os psicólogos que são cristãos. Eu nunca vi falar assim, o cara era da Umbanda, e daí, na sessão dele, ele usou um exemplo de sei lá o quê, que eu não entendo nada disso. Mas eu nunca vi. Agora, com os cristãos, sim, né? Então, teve uma época que eu fiquei assim, nossa, será que eu, sei lá, cancelo meu CRP e vou ser meio filósofo ali, que daí eu tenho liberdade? Ou vou atuar como coach, que daí eu tenho liberdade? Mas não era isso, né? Tu chegou a ter esse conflito real? Cheguei bem recente, inclusive. Caramba. Só que aí, olha que legal, eu lembro de uma palavra de um adolescente na minha época de conversão lá, que a gente conversando, eu no Cefet estudando, e eu tinha recém me convertido na igreja, que foi numa noite jovem, era bem aquelas coisas da juventude. Sim.
lá na Igreja São João, em Pelotas. E esse adolescente é o Samuel, que hoje acho que está na Inglaterra, enfim, é pastor hoje. E lá ele era um líder de jovens e ele me conhecendo, assim, ele perguntou, nossa, o que você quer fazer, assim, de faculdade, o que você faz? Eu falei, eu quero fazer psicologia. Daí ele parece que o tempo parou, assim, sabe? Eu só vi o Samuel me olhando, o olho dele brilhou, ele falou assim, nossa, uma psicóloga cristã. Eu nunca esqueço daquilo. E nessa minha crisezinha, assim, de pensar, meu Deus, vou cancelar o CRP, o que eu vou fazer? Isso veio muito forte, eu lembrei, assim, né? Não, eu tenho um propósito no meu trabalho que é muito importante. Enquanto psicólogo, seguindo as leis, né, que eu tenho que seguir da minha profissão, eu tenho muita influência, né, esse termo que se dá a chave da cabeça das pessoas, mas assim, você tem muita influência, você tem um papel muito importante e assim, tem coisas que só eu posso fazer, assim, um coach não pode, um filósofo não pode, um pastor não pode. Então, isso firmou mais ainda, sabe, essa questão do propósito do meu trabalho. E sanou os conflitos, assim, por hora, né? Que sempre tem alguma coisa para cuidar, né? Uma aresta para parar, assim, nesse processo. Sabe que quando eu falei que eu fico parte da minha sessão falando que eu vou pregar, não tem a ver com o que ela pergunta, mas tem a ver com o que eu quero falar. Entendeu? Então não é que ela guia uma sessão de terapêutica, que pode chamar assim, não sei, como é que eu posso chamar? Sessão terapêutica. Sessão terapêutica. Não é que ela guia como uma irmã na fé. Eu, por ser crente, não consigo falar outra coisa, entendeu? Talvez se eu fosse um padre católico, eu falaria outra coisa. Se eu fosse um jogador de futebol, eu falaria outra coisa. Mas como é a minha vida, é o que eu gosto de falar. Então, aquele espaço ali eu consigo falar e, de repente, descobrir se o que eu estou falando é alguma dor, se tem alguma questão por trás. Porque muito acontece assim, ó. Tem pastor que está pregando e é a dor falando, não é a palavra de Deus. É a mágoa do cara, é o que ele está frustrado, daí ele quer, e às vezes ele quer descontar nas pessoas. Entendeu? Então tem a ver com... É interessante falar, né? Psicóloga cristã. Porque você pode ser um empresário cristão, vai se nortear nos mesmos fundamentos. Sim. Mesmos fundamentos. Você pode ser o dono da empresa, você pode ser a faxineira cristã. Você vai ter fundamentos, você vai querer fazer bem feitinho, você vai querer isso e aquilo. Agora, psicólogo, o pessoal acha que você vai numa sessão e o psicólogo fica assim, isso é demônio. Ou vai converter a pessoa. Não tem nada a ver. Nada a ver. Essa linha profissional aí é bem interessante. É mais de quem tá ali, entendeu? Se eu fosse ateu, você usaria outra coisa comigo, entendeu? Sei lá, ou a mesma coisa... Diferente. Na verdade, eu não saberia nem como dizer, porque eu sou cristão, então eu não consigo... Não, e assim, Andressa, porque o trabalho... Eu imagino para você que, imagina, num dia em que você tem uma agenda cheia de sessões, você já sabe mais ou menos ali quais são os conflitos internos de cada uma dessas pessoas, então uma sessão é mais leve, outra sessão é bem mais pesada e tudo mais. Não sei a que nível de trauma você lida, né? Até onde você consegue abrir pra gente também. Mas já aconteceu de você assim, ó, saber claramente que naquela pessoa era um problema espiritual? Não, talvez uma desconfiança. O que eu penso, na verdade, assim, puxa, se essa pessoa fosse cristã seria mais fácil. Porque tem coisas que tem que ir além da psicologia, assim, né? Por exemplo, questões existenciais, né? Mas como a sessão é da pessoa, não é minha, né? Embora eu, ia adorar num café conversar com essa pessoa sobre a minha fé, ali não, a sessão é dela, né? Então, teve momentos que eu pensei assim, nossa, talvez isso eu preciso de um outro embasamento, eu preciso de um outro contexto para chegar num lugar mais fácil. E se eu pudesse usar isso aqui, eu usaria. Exatamente, assim. Questões de ansiedade, por exemplo, é muito comum, porque as pessoas têm medo da morte, têm medo de várias coisas que, com a nossa fé, a gente consegue sanar muito isso, né? Porque existe algo maior ali, né? Dando essa cobertura pra gente. Então... E é engraçado, assim, né? Porque, às vezes, um problema psicológico, ele abre uma brecha para outras questões, né? Então, por exemplo, pessoas que não dormem ali mais de 2 dias, já é perigoso, né? É bom as pessoas saberem disso, assim. Às vezes, a gente tem uma insônia, a gente tá ali, assim, um dia que eu tenho um projeto, no outro dia, beleza. 2 dias que você não dorme,
você já pode confundir realidade, o sonho, com a realidade, assim. Mais tempo, a pessoa tem alucinações, enfim. Eu já atendi uma pessoa que era cristã também, e ela via coisas, e ela tinha um sono muito agitado. Acho que o diagnóstico dela era um transtorno bipolar, se eu não me engano. Então, assim, o fato de não estar tudo certinho ali vai abrindo brecha para coisas que, eu, assim, enquanto profissional ali, não sei se ela só viu uma imagem uma vez de um filme e aí estava vendo, ou o quê, né? Essas coisas que a gente não explica, eu não posso afirmar ali, né? Mas acontece nessas questões, assim. Ou pessoas que têm, por exemplo, o transtorno bipolar, ele tem, assim, dependendo do nível ali, do grau, a pessoa, do tipo, aliás, a pessoa tem alucinações, né? Fica meio psicótico, assim, né? Sente coisas no corpo, toques, né? Eu tinha paciente que ela tinha isso, assim, ela sentia isso. Como eu vou saber o que que é? O que que a mente cria, o que que não é criado por nós, sabe? É bem difícil, assim, fazer essas afirmações, mas é comum nos transtornos psicológicos ter esse além, assim, né? E daí você fica assim, nossa, o que será isso, né? Então, porque ao mesmo tempo, você como cristã, você sabe que existe uma realidade além do que a gente está vivendo aqui. Uhum. E pro cara que não é, ele resume tudo a... você tá delirando. Entende? Uhum. Pro cara que não é, não, pô, você é sono, vai dormir que passa. Entende? E acaba que é um pouco assim, cara, não é bem por aí, entende? Só que pra ele é. Entende? Pra ele é. E pra ele o contrário também é uma realidade. É tipo, pô, por que você tá pensando que pode ser algo espiritual? Isso não existe. Entende? Então é complicado você tá nessa posição e imagina, tipo, numa mesa de discussão em que você coloca um psicólogo cristão e um ateu, pô. Ó, que irado. Então, não, seria muito massa. Uma ideia para os próximos podcasts, né? Ó, que irado. E você hoje, assim, nós vivemos um mundo que ele virou demais. Na pandemia, a cabeça das pessoas... Eu fui um cara que mergulhei assim, sem descobrir que eu tava me afundando assim no isolamento. E parte desse isolamento ainda ficou em mim, que eu amo ficar sozinho ainda. Eu acho que eu tenho um pouco de... O problema da pandemia é que eu percebi que o isolamento é bom, sabe? É maravilhoso, meu Deus. Você e várias pessoas. Então, isso é muito doido, né, cara? Tipo, pô, eu não queria mais ver gente, sabe? Essa coisa. Isso daí... Não, mas, cara, eu tava em casa, daqui a pouco passava o carro da polícia com um megafone dizendo, vá pra casa. Não podia ter ninguém na rua. Eu pensei, eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse viver algo como isso. Entendeu? Isso é coisa de Segunda Guerra, beleza. Primeira Guerra, ok. Agora, meu Deus do céu, o que tá acontecendo nesse mundo velho de guerra? Tipo... 2020. 2020, meu Deus do céu. Aí você vê hoje assim, num geral, mais medo, mais ansiedade, mais trauma. Como que tá a cabeça das pessoas se você fosse colocar assim num percentual hoje? Nossa, é tanta coisa, né? E é um marco mesmo, né? Essa coisa, antes da Revolução Industrial, depois, antes da pandemia, depois da pandemia. É impressionante, né? Não, e não só isso, antes de você entrar. Vocês já perceberam que a relação de tempo pós-pandemia ela é completamente diferente? Meu Deus, você perdeu 4 anos da vida. Tipo, a gente tá em 2025. Não sei se você tem isso também. Já se passaram 5 anos da pandemia e parece que foi mês passado. Exato. 2019 foi antes de ontem. Exato. Que loucura, é verdade. Bem isso, assim. Mas o que eu percebo, eu acho, é que as questões com a pandemia, o isolamento, tudo isso potencializou nas pessoas as questões que elas tinham, né? Talvez que nunca trataram, ou que já viviam, e ali potencializou tudo. O ansioso ficou mais ansioso, o deprimido ficou mais deprimido, o antissocial ficou mais antissocial, né? Teve muita coisa. E é difícil falar, assim, nossa, o que eu vejo mais. Mas... talvez na minha amostra ali, eu tenho um público mais jovem, assim, sabe? A maioria dos meus pacientes é de 25, 30, 35, assim. Então, eu vejo muita ansiedade. Tu é a cota, né? Eu sou cota. Sou quarentinha. Sou fora da linha de... Tu é a cota. Tem pacientes mais velhos que ele até. Mas assim... mais velhos que ele? Tem, viu? Só para você não é o único idosinho. Ai, eu tenho a mesma idade, sou mais velha até que ele, gente, imagina. Então, assim, eu vejo muita ansiedade,
na geração, assim, se for resumir, né? E aí aumentou muito, e a ansiedade social, e o medo do futuro, trabalho, e daí o estresse, burnout, porque daí hoje eu trabalho em casa, né? Assim, a pessoa, estou trabalhando em casa, não tem limite, daí tá conectado o tempo inteiro, e eu vejo muita ambição também, assim, na geração, então não se permite mais se ver as fases, assim, né? Então, eu tenho pacientes lá de 19, 20 anos, é head de marketing de uma startup, que daí não tem tanta estrutura, que eles confundem tudo, relação pessoal com profissional, burnout. Então, eu vejo bastante isso, assim, na amostra que eu atendo, sabe? Mas a questão da relação com o tempo, nossa, é uma loucura, assim. Daria outro episódio a gente falar disso, essas coisas mais filosóficas, sem né? dúvida. Eu tava falando com o Chico agora, assim que a gente chegou, que essa semana, hoje faz uma semana que eu estou sem Instagram. Eu trabalho com digital, né? Eu sou especialista de marketing e eu trabalho com digital, então, tipo, o Instagram pra mim é fonte de renda. Né? Então, literalmente, eu estou há uma semana ali sem vender. Eu tava falando isso com ele. Só que foi uma das melhores decisões que eu tomei esse ano. E aí eu tava explicando para ele a sensação que é assim, ó. Quando eu tô com o Instagram, o meu nível de pressão, ele tá muito alto e o meu nível de energia muito baixo. Então, eu tô me sentindo pressionado o tempo inteiro e eu até trouxe para ele um termo que eu não sei se vocês falam, que é o FOMO, o Fear of Missing Out, que é o medo de estar perdendo alguma coisa. Então, eu preciso estar hiperconectado para que se alguma coisa acontecer, eu tô sabendo, saca? E assim, obviamente, a plataforma, o algoritmo, ele é treinado para gerar isso em você, para que você continue sempre conectado, né? E aí eu cancelei, excluí o Instagram, o aplicativo e tal, desativei e eu lembrei, eu matei a saudade de mim mesmo. Que frase, hein? Exato. Eu matei a saudade que eu tava de mim mesmo, porque daí agora eu tive tempo pra olhar pra dentro, eu tive tempo pra ficar com a minha filha, eu tive tempo pra aproveitar com mais qualidade os micromomentos que eu tenho, sabe? Então, assim, foi uma semana extremamente produtiva, foi uma semana que eu chego na sexta-feira, assim, ó, cara, eu aguento mais 10 semanas dessa. Olha. E quando eu tô com o Instagram, não é assim, porque quando eu tô com o Instagram, é hiperestímulo, é comparação, entende? É tipo, putz, aquele cara tá fazendo mais do que eu, e tudo é mental, é esse jogo mental, de tipo assim, é o FOMO que tá ativado ali em alta, fazendo com que você queira estar sempre correndo atrás do próprio rabo, e você fica girando em círculos, entende? E aí, por exemplo, uma outra plataforma que é muito forte com relação ao FOMO é o YouTube. Então, quando você abre o YouTube, você tá na home, você vê títulos e thumbs que te fazem sentir a necessidade de clicar naquele conteúdo para tu assistir. E aí você abre 15 abas de vídeos que você viu o título e você fala, cara, isso aqui parece importante, eu preciso entender o que esse cara tá falando. E aí você entra num loop infinito de novo, assim, cara. Então, hoje, todas as plataformas, elas estão treinadas para aumentar teu tempo de tela, né? Porque é isso que gera dinheiro para eles. Quanto mais tempo de tela que você dá, mais retenção eles têm, mais anúncio eles vendem. É assim que funciona o jogo, entende? E aí, eu que tô nesse mercado, entendo tudo isso, me ejeto. E aí eu olho tudo de cima, assim, com calma, com paz, eu falo, cara, não sei se eu quero voltar para lá também, sabe? Tipo, aquela mesma sensação da pandemia, entende? Então... Tipo, tá tão bom aqui. E aí é isso, assim, aí hoje eu instalei o aplicativo, fiz uma sequência de postagens que eu precisava fazer e vou desinstalar de novo. E assim você aprendeu a se separar disso, Exato. assim, Então, a tua estratégia. Porque é isso, assim, ó, entre eu manter o meu nível de pressão alto, cortisol alto, aquela coisa toda, tipo, sempre com a sensação de que eu tô perdendo alguma coisa, eu tô ficando pra trás, entre estar nesse jogo, que é um jogo mental, e estar num jogo de realidade em que tá tudo bem, eu prefiro o jogo da realidade em que tá tudo bem, meu nível de pressão tá menor e minha energia tá maior, sabe? Então isso foi uma decisão que eu tomei agora e que a gente entrou nesse assunto e que, cara, faz todo sentido, assim. Então, eu, de verdade, eu sugiro muito pra você. Se você trabalha com internet e isso consome muito teu tempo e você se pega, cara, às vezes no automático, abrindo teu celular, abrindo o Instagram e tu nem sabe por que tu abriu, experimenta ficar aí uma semaninha sem Instagram e você vai ver que você vai voltar, você vai dar um reset de atenção na tua mente, no teu corpo, em você,
como um todo, sabe? Então eu super sugiro que você faça esse exercício, porque ele é um exercício de psicologia, é um exercício de atenção. Mindfulness. Atenção Exato. Plena. Olha aí. Rapaz, assim, ó, eu tô fazendo a sessão com vocês dois aqui, porque eu tô com problemas, então. Que eu sou exatamente esse cara. E eu fiquei com várias abas abertas por muitos dias. Que eu já nem sabia por que eu acho que já tinha até desatualizado o conteúdo que já tava velho já. De tanto que eu deixei lá as abas e não consumia elas. Que é aquela coisa, não, isso daí eu vou ter que assistir, vou ter que assistir, vou ter que assistir, vou ter que assistir. Exato. E cara, é muito louco assim, ó, porque, por exemplo, isso acontece com pessoas mais velhas na questão do assistir o jornal. Já perceberam isso? Que tem gente que se não assiste o jornal, irmão, você tá doido. É o fear of missing out. Então, isso daí eu não tenho mais. Eu não vejo jornal fazem anos. Se o mundo estoura alguma coisa, eu acabo sabendo por alguma conversa de amigo. Agora, se nenhum amigo me falar, não sei o que aconteceu. Eu descobri que o mundo não vai mudar nada se eu souber. Só eu que mudo. Eu crio o medo. Andressa, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Esses dias eu tava ouvindo uma música e prestando atenção no que ela fala. E eu falei, meu Deus, que música bonita. Só que daí eu me lembrei, num tempo atrás, que ela era considerada, tipo assim, uma música... O rock é do diabo. Qual é a música? Pô, acho que era Bon Jovi. Tá, ok. Pensei que você ia falar, tipo assim, Slipknot. Não, era tipo, um rock, entendeu? O Bon Jovi na época dele, que ele chegava naqueles tons lá, Então era um rock bem bacana, assim, tal. Aí eu prestei atenção e falei, nossa, me foi colocada uma lente para eu enxergar o mundo de uma forma. Queriam que eu enxergasse o mundo de uma forma. E eu comecei a pensar, que mais coisas que eu não tô vendo que são boas, que me foi colocada uma lente. O que você acha? Existe essa tentativa em todo lugar de fazer você enxergar com uma lente o mundo? Sim, o tempo inteiro. E aí, voltando até o que você falou ali da tua terapia, né? E até fazendo um gancho com o que ele falou, né? Sobre ser ele mesmo, voltar a ser ele mesmo. Você fazer terapia para, sabe? Como é que eu vou me conhecer? Vamos dar um exemplo. Como é que eu vou enxergar aqui atrás da minha cabeça se meu olho tá aqui? Eu preciso que alguém me diga, Andressa, tem uma abelha aí, vamos tirar? Alguma coisa assim. Então, assim, eu preciso do outro, realmente, para me enxergar. E daí nessas questões das lentes, nossa, como isso é real, assim, né? Que as conhecidas crenças limitantes, ou o teu filtro, enfim. E aí existe isso, realmente tem influências, né? A gente sabe que tem, para que a gente enxergue as coisas dessa forma. Então, vou dar o exemplo ali mais ligado ao capitalismo, a questão da gente consumir, e vou pegar o exemplo das mulheres na questão de senso de estética, assim. Então, enxergar hoje o envelhecimento por ele mesmo é algo terrível, né? Para as mulheres ali, tipo, na minha faixa de idade. Até antes, né? A partir dos 30, a galera já tá no procedimento. Antes. Pior que tá hoje em antes, dia né? tá antes, tá uma coisa absurda. Não consigo nem saber quando começa. Então, eu não preciso nem dar o exemplo, né, das mais velhas, assim. Mas, assim, virou, se você não faz ali o procedimento, se você, né, não... A regra é não se aceite mesmo. Vai lá e conserte porque pode. Então, assim, tem essas coisas. É errado ter rugas, é errado ter expressão, sabe? É como se tivessem, e essas crenças são colocadas, assim. É errado ficar careca. É errado. O homem, tipo... Puxa vida, eu vejo no Instagram ali, né, da galera de, sei lá, dermato, estética, assim, e aquela coisa da comunicação persuasiva, né? Tipo, o envelhecimento, não vou saber dizer exatamente, mas o envelhecimento hoje você gerencia ou não gerencia. Aí bota a imagem de uma atriz lá, que não faz procedimentos, né, que acho que é da Europa, que a galera é mais assim, e outra dos Estados Unidos lá, que, meu Deus, né, renasceu lá, enfim. Então, quem olha aquilo ali e não está centrado em si, vai pensando, nossa, é isso, olha aqui, uma velha, outra linda, meu Deus, ficou até mais bonita que ela era na juventude. Então, vai criando essas coisas. E aí, vem uma aceitação disso, né? Toda vez que eu olhar ali uma pessoa mais velha. Então, e aí, sempre a gente que permite, né? A gente vai reforçando aquilo. Puxa, é verdade, poderia fazer. Puxa, agora tá mais barato. Puxa, sei lá. Então, a gente vai abrindo, assim, né? Existem crenças permissivas que dão força às crenças limitantes. Só que existe uma crença central, né? De quem eu sou, ou autoconceitos, assim.
Então, né, se a gente está firmado ali, também voltando ao exemplo, se eu sei quem eu sou e eu sei que eu não sou um corpo, eu sei que eu vou para baixo da terra daqui a alguns anos, todo mundo vai, por que eu vou gastar dinheiro nisso se eu posso viajar com a minha família, ficar com a minha filha, sabe? Então, como é importante se autoconhecer, é muito importante, né? Porque aí a gente consegue saber, gente, isso aqui pode ser legal, né? Fazer um botox ali, minimizar um negócio, fazer sei lá, até uma cirurgia plástica, mas precisa, assim, é pra tua felicidade? Aonde está a sua alegria? Eu acho que o ponto é esse, assim, ó, é a resposta do porquê. Isso. Porque se tu sabe a resposta do porquê, tipo, porque, obviamente, a cirurgia plástica, uma reconstrução facial, um bucomaxilo, esse cara, ele é necessário. Não, ou uma questão das mulheres lá que... Câncer de mama. Sim, exato. Né? Exato. Então, mas é isso, é responder o porquê. Tipo, por que você está se submetendo a isso? É meramente estético? O nome é harmonização facial, pô. Se é harmonização, significa que você está desarmonizado. Entende? E se você está desarmonizado, você está dizendo que Deus errou, tá ligado? É isso aí. Você tá ligado? Então é por aí, assim, ó. De acordo com a resposta que você der para essas perguntas, porque no fundo às vezes a pessoa não tem. Por que você tá fazendo? Porque eu vi a blogueira tal fazer. Achei legal, achei bonito. Entende? É raso, né? Então, cara, é isso assim, ó. Eu creio muito que a psicologia, o psicólogo e as pessoas como um todo que trabalham com a mente das outras pessoas, que clareiam esse caminho, vai ser o próximo boom, assim, de cliente nos próximos anos. Porque tá todo mundo emburrecendo, irmão. Eu vi uma pesquisa recentemente que eu estava assistindo um curso sobre maternidade, paternidade, né? Em que esse cara que era... Eu não sei se ele era... Eu acho que ele era psiquiatra, assim. Ele estava falando que essa geração atual foi a primeira geração que fez... Ela evoluiu em relação a todas as outras passadas. Então essa é a primeira vez que as crianças, elas estão evoluindo. Nem sei se existe essa palavra, mas é... Saca? Tipo, tá com um atraso absurdo em relação a todas as outras gerações. E aí, por quê? Tempo de tela. Entende? Tempo de tela. Mano, isso, assim, ó... E aí você trabalha com qualquer pessoa que lida com criança e você pede pra ela comparar pra você uma criança que utiliza a tela, uma criança que não utiliza a tela. É discrepante a diferença. Eu vejo assim, ó, esses tempos vieram me criticar sobre o meu filho, porque ele fica na tela o dia inteiro. E aí vieram falar pra mim, eu falei assim, cara, você entende que meu filho ele não anda? Que pra ele a tela é as pernas dele? Aí eu falo pra você, meu filho aprendeu o idioma sozinho. Então ele fala inglês fluente sozinho. Ele entende básico de programação, ele entende um monte de coisa, gosta de história, gosta de ler. Meu filho ama ler livros, cara. Ele tem uns 20 livros em casa que ele leu. Que fofo. Diário do Banana, não sei se você conhece. Sim. Ele leu todos. Ele tem todos os diários do Banana. Todo ano sai um, a gente compra pra ele. Ele tem todos. Um monte, é muitos que ele tem em casa. E ele leu todos. Vai também dessa questão de o que o pai tá permitindo o seu filho acessar. Que tipo de mentalidade. Eu vejo assim, meu filho tem 11 anos. Meu filho não tem malícia. Eu com 11 anos, tava loucaço já. Ele não tem malícia, aquela malícia de... Ele faz as brincadeiras quinta série dele, que eu acho demais. Eu falo, nossa, esse piá é muito zoeiro. Muito massa, assim. Eu só cuido com as notas dele, mas ele pode ser zoeiro porque eu sou assim. Não vou matar meu filho por conta disso. E aí eu vejo assim... Caramba, se o pai só soubesse a importância dele estar junto para poder... Filho, isso aqui não, isso aqui sim. Filho, ó, vá por aqui, vá por ali. Ou eu poderia assumir, por exemplo, esse negócio que falam de uma criança de tempo de tela, mas não é a minha realidade. Que a minha realidade do meu filho é outra, então eu não posso usar o que os outros estão falando, vou fazer a harmonização porque os outros fazem, mas eu preciso. Ah, talvez precise, mas eu quero. Pô, não quero. Entendeu? Eu tenho aquela coisa assim com tatuagem, eu não tenho nenhuma tatuagem. Mas cirurgia, eu devo ter 20 cicatrizes no corpo. Então, pra mim, é uma coisa que, se ficar careca, ficou careca. Pra mim é mais de boa lidar com isso. Eu tenho coisa mais importante, preferiria ir viajar.
Preferiria comprar uma placa de vídeo pro meu computador. Então, entendeu? mas aí é que tá, mas esse é o ponto que a gente tá falando, assim, ó. Mas você encontrou a tua identidade central, você sabe quem tu é. Então, mas eu acho que nem o ser humano sabe o que é. Eu tenho uma crença assim. Você tem num fractal, você tem mais conhecimento de quem você é do que o cara que só faz harmonização porque ele viu o blogueiro fazer. Ah, não, aí faz sentido. Entende? Mas Então, fractal, tudo bem. cara, você é demais, velho. Fractal. Não, mas então, Isso mas é pensa uma assim, ó. sobremesa de frutas, não? De acordo com as placas tectônicas. Tá certo. Então, assim, o ponto é esse. A gente está falando de pessoas que elas não fazem ideia de quem são, pô. Mais alienadas. Mas, Entende? Geração fluida, como é que fala? Uma coisa assim, Líquida, não é? Sociedade líquida, do Bauman. Tipo assim, Amor líquido, tempos líquidos. que a pessoa não é Não tá nada, firme ali. não tá firme em nada. Isso. Então. Exato. Que Eu acho que as poderia redes ser. sociais influenciaram, porque antigamente, sei lá, meu avô, o cara que trabalhou no Jockey Club de Porto Alegre. Agora, né, vai mudando, né? Tá lá, você no LinkedIn, você é uma coisa, head de marketing, head de vendas, blá blá blá. E vai mudando, e os relacionamentos também, né? Então a liquidez que o Bauman fala, lá, o sociólogo, é disso, assim. E aí influencia na identidade. E eu concordo, assim, quem somos nós, né? Aquele papo, assim. E a gente nunca vai ter essa resposta. A gente vive, a gente experiencia, mas agora vemos em parte, né? Ó. E depois veremos face a face. A gente só vai saber quando for completo, quando a obra for completa. Mas a gente tem uma ideia, a gente experiencia coisas, a gente tem relações que falam, Chico, você é essa pessoa criativa, maravilhosa. Então, né, pessoas nos falam assim. E por isso que é muito importante se cercar de pessoas boas. Se matou a chave agora. Que aí falam assim, nossa, você é muito inteligente. Você falou fractal, nem sei o que você falou, né? Você é isso, você é comunicativo, sabe? A gente precisa. Eu fiz uma sessão com você antes da gente começar o podcast. Tudo isso que você me falou quando a gente estava sentado ali do FOMO, cara, eu tenho vontade de escrever em cima do meu monitor, assim, ó. Não caia nesse golpe de novo. Não, eu tô falando sério. Nossa, cara, você ganhei o dia com vocês dois aqui. Cara, mas é sério, assim, ó. Eu me interesso muito por psicologia. Mas não pensa assim, de repente, fazer a distância que eu consigo manejar meu tempo pra fazer. Não, assim, hoje não. De Ela verdade. tem que querer. Tipo, de É muito verdade, dela. não. Eu sou aquele. Como é que eu posso dar a palavra? Entusiasta. Assim? Eu sou um entusiasta. Eu acho que essa é a melhor Ele palavra. quer ser psicólogo e não paciente, entendeu? Claro. Eu sou um bom paciente, cara. Mano, é isso, assim, ó. É porque, tipo, eu já. No meu pastoreio com as pessoas, assim, ó, eu faço esse papel, eu acabo tendo esse papel. Eu só não tenho um certificado, assim, ó. Do MEC, falando assim, ó, você pode fazer. Então, isso. mas tem coisa, por exemplo, assim, ó, eu vou falar, eu sou pastor que eu pastorei pessoas, deve fazer quase 15 anos. Pastorear mesmo, assim, ter um povo em volta. Hoje eu consigo falar com mais liberdade, assim, ó, você tá precisando fazer um acompanhamento psicológico. E não tem a ver com coisas que eu não consigo fazer. Tem a ver com coisas que realmente não são minhas. Sim. Não são minhas. Eu não tenho aptidão para isso. Autoridade. E tá tudo certo, aí que tá. Exato. As pessoas acham que assim, não, porque você vai no psicólogo, você falhou na tua fé, ou o teu pastor tá falhando com você. De maneira nenhuma. Primeiro que o teu pastor saber quem você é, você tem que saber falar tudo que nem se falou assim. A importância da comunidade. Não, eu não preciso de igreja. Mas vou falar para vocês uma coisa, eu fico lá. Pô, você tem um talento para isso. Alguém chega para mim e fala assim, pô, eu amo quando você prega. Eu amo quando você faz as tuas lives bobas lá jogando. Quando você faz o teu podcast, sei lá. Diga para quando você recebe um feedback de alguém. Ou alguém fala para você alguma coisa que você nem conhece em você. Como que você se sente? Se você parece que não carrega uma bateria tua, que você fala, será que eu sou isso mesmo? Aí Deus usa outra pessoa para falar a mesma coisa. Fala, pô, Andressa, você é isso. E você assim, ó. Nossa, as pessoas me percebem dessa forma. É tão bom Então eu vou sensação, caminhar né? nisso. Vou tentar caminhar nisso aqui. De repente nasce um novo projeto, nasce um livro, nasce sei lá o quê. Porque você só quis ouvir o que as pessoas estão vendo, porque é isso aí. Na minha nuca aqui, eu posso sentir coçar, mas eu não sei o que é. Coça. Mas às vezes eu não sei o que é. Só que tem doença que ela não coça, mas ela te come.
Entendeu? Tá lá, abrindo, você vê, tá em miase, aquela doença horrível lá, que você não sente nada. E tá te comendo por dentro, assim, ó. E alguém tem que estar ao teu redor falando, ó, Chico, você é vulnerável nisso aqui. Por que você perde a paciência com isso aqui? Por que você é indiferente com isso? Exato. Por que é importante da comunidade? Agora, voltando para essa questão psicóloga, eu falo assim, eu tenho até um episódio do meu podcast que eu falo, cristão no psicólogo, que para mim fez todo sentido. Que, cara, é como se eu fosse assim, eu sou um pastor, tá? Eu cuidando de mim, eu consigo cuidar de muita gente. Exato. Nossa, cara, é muito bom. Eu enxergo assim, ó, e isso que você falou é muito legal, assim, porque isso é um papo filosófico meu comigo mesmo, que é assim, ó, todo cristão bem resolvido, ou melhor, assim, ó, todo cristão maduro, todo ruios, sabe? Uhum. Ele tende a ser psicólogo, porque você concorda comigo que quando você tá estendendo sua mão para um psicólogo e pedindo ajuda, você quer uma pessoa que está mais esclarecida que você e que consegue clarear o seu campo de visão? Você concorda com isso? Mas sabia que eu acho que é, por exemplo, assim, ó. Sabe o sal da terra e luz do mundo? É isso, Eu mano. acho que são relações terapêuticas, a gente pode dizer assim. Tem psicólogo e tem terapeuta, né? Porque às vezes fala assim, nossa, sabe aquele galera que fala, terapia de bar? Nesse exemplo, assim, ele tá conversando com os amigos e deu risada, veio de um dia estressado, foi terapêutico. Tá. No cuidado, né? Eu acho que... Quem que falou? O Léo falou isso no Jardim das Américas, o domingo passado. Todo cristão é um pastor. O que o pastor faz? Ele cuida das pessoas, ele guia, ele orienta. O cristão, né? Então, até fazendo um gancho, assim, que eu tenho necessidade de falar isso. A gente, na religião, aprendeu que o pastor, respeite o pastor. E ninguém nunca falou isso pra gente. Você é um pastor na tua vida, enfim. Daí muda tudo. Então, o cuidado e as coisas terapêuticas, que assim, puxa... Eu não tenho mais aquele problema, resolveu, assim, né? Tá. Só que o psicólogo, ele entra ali, né? Ele fala, o FOMO, né? Eu posso te explicar do sistema dopaminérgico, que a gente tem necessidade de busca, que a gente tem o medo de perder e a necessidade de busca. Imagine esses dois sistemas ativados. Imagine você com um esquema de padrões inflexíveis lá, que é uma autoexigência. Tipo, eu preciso fazer muito, eu preciso fazer muito. Junta com isso tudo, o cara fica escravo da rede social. Então, ele precisa entender como quebrando isso. Porque a gente enxerga muita coisa, né? Tem isso, eu tô assim, eu tenho ansiedade. Tá, mas como? A resposta é como você atenua, ameniza isso, assim. Ou cura, né? Tem essas questões. Como fazer isso, né? Sim. E daí, assim, tem que fazer terapia, porque terapia é um treino. Como é que vai crescer teu bíceps? Você tem que ir 3 vezes por semana na academia. Não adianta você saber que tem que levantar peso e comer proteína. Olha isso. Por isso que eu falei no começo, assim, às vezes a gente acha assim, não, vou fazer um mês de... Isso, para tal objetivo. Não, mas faça um mês de academia. O que você vai ter? Dor. Porque é o período que dói, não é verdade? Aquele período. Começo ali é o pior, de alguém vai lá e faz assim, você ainda... E é por isso que as pessoas fogem. Dói, Elas não permanecem na academia nem na terapia, muitas vezes. Só que daí, né? com o tempo, você vai conseguindo se descobrir, se consegue... E até é legal, porque a psicóloga, tipo, ela já sabe, tá de arte. Vou cavucar aí até sair. Tipo, porque a gente às vezes não consegue. E aí uma frase colocada aqui que parece que é uma conversa, mas de repente sai e você tá falando. E é muito... Eu vejo assim que você citou um termo na nossa última sessão que me marcou, que você falou que tem pessoas que simplesmente não dá certo. Que você usou o termo que eu esqueci, assim, que é uma pessoa que não deu certo um com o outro. Que é quando... Como é que é o termo que você usou? Eu não lembro. Quando você está atendendo uma pessoa, essa pessoa não quer, ela é indiferente, ela não vai se abrir. Ela não conecta, assim, tem uma... Eu não sei qual o termo, não vou lembrar, mas que bom que você lembra do exemplo, assim. É tipo incompatível. Tipo assim, ó, a pessoa tá ali, que talvez alguém falou que ela deveria estar ali, mas ela não quer. Ah, sim. E a pessoa precisa querer.
E ó, se ela não, Não quer, engaja. não É um engaja, engajamento? que daí você tem que chegar no ponto e falar assim, amigão, você tá gastando dinheiro, eu tô gastando tempo. Isso. É o se poupe, me poupe, nos poupe, né? Isso. Que Mas você pode ir pra fazer terapia por indicação da tua esposa, do teu amigo. Tá, ok, não quero, mas vou lá conhecer o psicólogo que ele indicou. E aí não faz sentido, mas você tem que né? querer Não ficar. faz sentido. Você pode ir até por sugestão de alguém que falou, olha, é muito legal, mudou a minha vida, É. mas você tem que querer ficar. Exato. é que tem uma coisa assim, ó, por exemplo, tá, eu vou falar pra você, mas e se ela falar para o pessoal da igreja? Eu vejo que a psicologia é igual o segredo do advogado e cliente. É, sigilo. O sigilo advogado e cliente. É a mesma coisa. Isso é Não bem- muda quem eu sou pra você quando você acessa as minhas fraquezas. Nem um pouco. Entendeu? E isso é código de ética Sim. da psicologia? É uma das coisas que mais falam. Tipo, sigilo terapêutico, sigilo, a ética. A gente só pode abrir se existe um risco à vida daquela pessoa, ideação suicida, uso de drogas, Abrir pra família, abrir pra para terceiros? rede de apoio. Tá, Uhum. entendi. Ou se aquela pessoa pode ser um risco para alguém. Tipo, negligência de filhos, quero matar a pessoa. Nesse caso, a lei... Aí permite que eu abra o sigilo. Tá. Daí eu vou para rede de apoio. Tá. Tipo, às vezes eu até aviso pro paciente, tipo, olha, você não tá legal, preciso conversar com sua mãe e vou fazer contato com o seu psiquiatra. Quando a pessoa ainda tá ok, mas tem casos que você pode abrir, assim. Só passa por cima dela Isso. e libera. Por Lembrando que proteção não, à vida. Não é fofoca, mas é a rede de apoio, É rede de superior, apoio, né? E quando existe um risco, né, de suicídio, então só por proteção à vida. Em nenhuma outra hipótese eu posso falar. Então, assim, nunca posso falar, eu atendo o Neymar, sabe? Assim, famoso. Meu Deus, nunca, não posso falar o nome nem o que eu trato. Eu costumo, às vezes, trazer exemplo para as pessoas. Por exemplo, a ansiedade. Puxa, tem uma pessoa que eu acompanho que também tem isso que você tem, ansiedade social. Só para a pessoa entender que ele não é maluco, que isso é normal. Então, os exemplos, assim, eu trago nunca, de maneira nenhuma, você pode falar o nome, e muito menos conhecidos, assim, né? Putz, isso é péssimo pro marketing, né? Exatamente, Isso nós é temos péssimo uma pro marketing. questão. É. Muito difícil o marketing para psicólogo. Não, é porque realmente, assim, isso é bem ruim pro marketing, porque o coaching não tem esse problema. Exatamente. E entende? Porque eu cansei de ver coach, eu atendo o jogador fulano de tal, ciclano de fala tal, assim. entendeu? Mas as pessoas podem fazer depoimento. O Chico faz, né? Ele tem toda a liberdade para falar. Tipo, essa é minha psicóloga. Uma vez O eu trabalhei. paciente pode. Ele pode, Tá. assim. Pode ser coagido a fazer. Assim, ele não pode, por exemplo, gravar a sessão. Não, essas mas coisas, não. eu assim, ó, cara, Corrigido. Não esse- foi imagina, bastante você gente indicação nossa? Ei, não. Mas se liga, porque você pega um pra famoso... mim faz bem demais. Cara, pensa assim, ó, se faz bem pra mim, tá ligado? Sim. Eu passo pra frente mesmo, velho. Aham. Entendeu? Então, como você pode falar, tem bastante gente que veio por indicação Tem. e parece uma pirâmide, cara, porque daí alguém que foi chamou alguém, aí eu escuto um terceiro falando que daí se você for cavucar tem a ver com... Isso. Pô, tu vai ganhar um cruzeiro, tá ligado? Que É, bateu o duplo diamante. Vai ganhar Ganhou tô nível Rubi já no... Bateu o Deus. no duplo mar- diamante, no- você vai na, ganhar um na cruzeiro. pirâmide do atendimento com o Andressa. Mas, cara, isso daí, ó, eu falo pra você, ó, que tá em casa, ó. Às vezes você é uma Lamborghini correndo na terra. Talvez você tá até com o combustível errado, você tá com o pneu errado, você tá no lugar errado Achando que é normal. e achando que tá normal porque você sai do lugar. Você cumpre um papel que é sair do lugar. Ou você é um alpinista com uma sacola cheia de pedra nas costas. Isso aí. Eu consigo subir, mas eu não sou, porque eu carrego medo, eu tô Isso. ansioso. Perfeito. E assim, ó, uma coisa que me chocou, tá? Pandemia, tá? Posso voltar a esse tema? Pode. É que eu tenho uma pergunta muito boa. Não, mas é que talvez... Guarda aí. Mas a sua é boa também. Imagine assim, ó, eu tô trabalhando lá no, sei lá, 5º, 6º andar, onde eu trabalhava, e de repente passa um biarticulado do lado com mensagens no teto. Para que as pessoas não se jogassem nos prédios, Uau, para que as pessoas... Pesado. Tô falando sério, isso é Curitiba. Caramba. Aí eu falo pra vocês, isso aqui é muito... Cuidar da saúde mental é muito mais sério do que as pessoas imaginam. Nossa. Acho que é um plus na vida. Não. E quando a gente perde alguém ou ouve, nossa, o cara tirou a vida, meu Deus, dá uma coisa assim, ninguém viu, ninguém podia, como, sabe? É uma coisa horrível, né? Então,
Sério. Não, então, o ponto pra mim, eu acho que o mais difícil, assim, ó, eu já não seria psicólogo porque eu não posso fazer marketing. Isso pra mim seria muito ruim. Mas, pô, olha, eu faço. Não. Veja lá tipo, no meu Instagram. Não. Andressa Nunes, psicóloga. Meteu o arroba, é isso aí. Tá certo. Não, mas é porque assim, ó, eu gosto de um marketing guerrilha, sabe? Eu gosto de o agressividade. estilo de Eu gosto de não dá. agressividade. Não pode, Então eu já não seria. E como é que é pra você saber que uma pessoa precisa de você? E porque existe um conflito de interesse, né? Você sabe que aquela pessoa precisa de ajuda. Quando eu sei que uma pessoa precisa de ajuda, eu sei identificar, eu chego nela e falo, pô, vamos tomar um café, vamos trocar uma ideia? Uhum. E aí eu tomo um café com a pessoa, troco uma ideia, e se ela quiser continuar ali me encontrando de novo, eu tô ali como um pastor, sabe? Como é que é pra tu fazer isso? Porque tecnicamente é o teu trabalho. E ao mesmo tempo você sabe que aquela pessoa precisa de ajuda. Como é que é lidar com essa coisa, tipo, posso ajudar, mas não sei se devo, não sei até onde eu vou. Isso fora do consultório, Fora claro, do consultório, né? Tipo, fora do família, consultório. né? Não, Se vê fora do lá, consultório. nossa. É uma pessoa que você gosta na igreja, uma pessoa que tá passando por um problema. Na tua comunidade. Sim, É. Eu tenho até um exemplo de uma amiga, assim. E tem que cuidar, né? Pra não ficar trabalhando 24 horas também, Exato. assim, Não, né? e porque pode ser que a pessoa ache assim, tá me ajudando porque quer que eu vire cliente, sabe? Nossa, também, né? Mas assim, é tipo os médicos, né? Se você passa ali na esquina e tem um acidente, obviamente você vai parar e vai ajudar. Vai fazer o que você sabe ali, né? Uma massagem cardíaca, enfim. Então, às vezes eu vejo, assim, que tem algumas pessoas... Tenho uma amiga que ela nem pediu socorro, assim, mas ela é cristã, daí eu sonhei com ela, eu mandei mensagem e ela tava num BOzão, assim. E nem sabia. Daí eu falei, é que não tem como, né, você não ajudar, até porque você ama aquela pessoa, é um amigo. Então eu fui lá na casa dela, tomamos um café também, ok. Eu não posso atendê-la, não posso atender ninguém da família, nem amigo, ninguém, assim, né, com vínculo maior. Então eu falei, guria, você precisa do psiquiatra e do terapeuta. Volte para sua antiga ou tem outras opções que eu vou te passar, mas você precisa, porque a pessoa com as lentes cinza lá só vai enxergar cinza, então parece que é normal, né, carregar uma mochila subindo a montanha, porque olha ali o fulano, também tá, né? Porque eu tô conseguindo subir, mas a pessoa não tem nem noção que se tirar aquilo, ela chega, né? Ela vai mais rápido. Ela vai mais rápido. Ela curte o caminho, porque não tá pesado, não tá doendo as costas, ela começa... Putz, e assim, pra mim é frustrante, assim, respondendo, né? Porque, poxa, às vezes tem na minha família eu falo, meu Deus, se você fizesse terapia. E daí tem que cuidar até pra não ser chata, né? Porque o meu papel ali é esposa, meu papel ali é amiga, daí eu tenho que voltar, né? E ainda eu... Como é que é pra você, assim, ó, olha só, que é uma coisa que eu falo com a minha mãe. Minha mãe, ela tem um curso de neuro, sei lá das quantas, que ela fez no exterior. Então ela linkou com a questão espiritual, então ela virou meio ninja, assim, para lidar com coisas espirituais. Ela manja bem demais. Muito. E eu falo para ela assim, mãe, não queira mudar o mundo. Apenas curta as pessoas e os defeitos delas também. Então, senão a gente se torna uma pessoa chata. Chata, e fica pesado pra gente. Porque imagina assim, fica pesado. Aí tá sempre cansada, porque tá sempre... Mas se você celebrar a pessoa ali... Porque eu vejo assim, ó, eu, Chico Pastor, eu tava comentando com o Lucas aqui, eu gosto de jogar. Você sabe que eu gosto de jogar, você é meu psicólogo, então você sabe. Eu gosto de jogar. Só que eu acabei criando uma igreja dentro do jogo. Não uma igreja física, mas de pessoas que quando estão sozinhas comigo, elas começam a abrir a vida delas. Relacionamento. Ou me vem na mente, eu falo, a pessoa você tá falando sobre mim. Tipo, é uma coisa muito legal que tá acontecendo comigo, assim. Eu vejo que às vezes a gente não consegue só aproveitar a pessoa. Só aproveitar aquela pessoa, ela tem esse problema, ela é chata, ela é não sei o quê. Não, mas ela é muito mais do que isso. Só curta ela, não queira mudar ela. Mas seja um farol aceso. Que ela possa enxergar um dia que ela estiver no meio da neblina. Isso. Só isso. Isso, o farol fica paradinho lá, iluminando, né? Com certeza. Porque senão assim, a gente se torna aquela pessoa chata e insuportável. E detalhe, eu não sei você, mas a minha conversão demorou muito. Eu estava na igreja há uns 8 anos até eu me converter de verdade. Eu penso assim, se comigo demorou, por que eu quero que seja goela abaixo de todo mundo? Se o Espírito é vivo, ele faz na gente. O querer, o ser, o fazer, o Espírito faz em nós. Então eu tenho que ensinar você não a ser crente, mas a ouvir. Tá aberto. A ouvir o Espírito.
E às vezes você é usado por Deus para falar, ou não, ou só para ouvir. E hoje tá difícil achar pessoas para ouvir. Tá. E aí eu descobri, no jogo mesmo, que se eu só ficar quieto ouvindo, as pessoas ficam... Meu Deus, alguém me ouviu. Uau. Cara, é uma loucura. Eu não falo nada, a pessoa... Aí no final você fala, você tá ligado que eu sou pastor, né? A pessoa, já me falaram. Aí já circulou a informação. Já. Aí eu já mando um link numa pregação que eu sempre mando a mesma. Da vacina dos ofendidos. Boa. Que eu falo, todo mundo tá ofendido. É. Você também tá. E a pessoa, pô, chorei tanto ouvindo a tua mensagem. Pô, eu acho que eu lembro dessa. Foi uma que tu fez aqui que tu chorou muito. Não, foi no cinema. Então, mas tu terminou chorando muito. Sim, É essa daí mesmo. Eu Muito tenho que boa. ouvir de novo. Eu Muito lembro, boa, sabe, muito fragmentos. Falei, nossa, tem que ouvir de novo. Muito boa, muito boa. Então, Andressa, eu vejo assim, tem essa questão da perseguição que você falou, porque é o campo da mente, né? É o campo E as da pessoas pensam que existe aquela influência cristã, que você está doutrinando as pessoas e não tem É nada da religião, disso. né? Uhum. Nossa, eu vou falar assim, para quem está assistindo, a Andressa vai deixar os contatos dela no final do episódio, ou entre em contato com a gente que a gente passa. Não, vai estar na descrição. Porque, cara, como faz bem pra mim. Pô, eu tô vivendo assim, ó, em termos de pastoreio, um tempo extremamente abundante. Porque eu estou bem. E vou falar, teve um período, você lembra, Andressa, ó, e vou abrir a minha vida aqui. E você pode falar o que você quiser, inclusive, que eu lidava com dores crônicas. Eu ainda lido. Que eu me tornei uma pessoa amarga. Explica para as pessoas o que é a dor crônica. É quando você tem dor o tempo todo. E você tem que trabalhar. E quando você tem dor o tempo todo, você pode até falar melhor sobre isso, a tua cabeça ela vai girar numa nova frequência. Então você acaba se tornando mais intolerante, só que você não percebe. É como se você mudasse a tua frequência. Você não percebe que mudou. É como se percebe. todo mundo estivesse sentindo a mesma dor, né? Imagine. E aí Imagine você com a dor de cabeça agora. Você se conecta aqui, mas puta, veio apontada. Você desloca. E aí você fica o tempo todo com essa dor. Me diga como que você tempo está inteiro. lidando e interagindo com o exterior. Sim. Então, é dor o tempo todo que eu tinha. Aí, depois da dor, vem a sonolência, porque é o início da medicação. Aí tem eu hoje. Hoje, como é que eu tô? Tô sem dor, não tô sentindo dor, tô bem, não tenho sonolência, não fico mais grog, tô bem de boa, me sinto aberto para poder ouvir, para poder sair para tomar um café. Tô vivendo um novo momento, mas teve aquele tempo de nuvens que não tinha a ver com questão espiritual, não tinha a ver com o que eu estava vivendo no corpo. Mas como que você vai identificar o que você está vivendo se você não tiver um acompanhamento? Porque as pessoas vão, por exemplo, assim, tem casamento que deve acabar porque o marido ficou um turrão, mas ninguém sabe que ele está com dor. Exato. Então, mas Tipo- nesse caso a culpa não é dele de não falar que tá com dor? Mas você não sabe que está gerando uma frequência nova. Esse é o problema. Tem pessoas que têm depressão e acham que é normal. Eu já tive paciente que me falou assim, poxa, meu pai tem isso. Eu explicando da depressão. Gente, meu pai tem isso e ele nem sabe. É a vida inteira, assim. Achando que a vida é trabalhar, assistir TV, não sair de casa. Assim, aquela coisa. A pessoa não sabe. Nunca tratou. Nunca ninguém falou. Ela tá com um óculos cinza. Sim. Tudo é cinza. Sim. E é normal, comum, né? Ela vai pensar. Então, tem coisas que o cara nem sabe que ele tem depressão. Para ele dizer, estou com depressão, por isso eu não quero ir com você no restaurante. Primeiro, se a pessoa fala assim, eu já falo, ih, cara, você se abraçou numa parada aí que eu não curto. Que nem assim, uma coisa que eu não curto. Você é fleumático, você é isso, eu sou psicodélico, pterodáptilo, sei lá. Fala, não me fale essas paradas, não me limite Eu nisso não aí. gosto, é bem antigo essa coisa dos temperamentos. Você gosta é disso? Ultrapassado. Eu não gosto. Gente, é ultrapassado, né? Fala assim. Ó, eu não gosto disso aí, deixa bem claro. Quando minha esposa É que coloca numa caixinha também. coloca, então não. você é porque- colérico, e o colérico Ah, né? Não, mas olha só, vamos lá. Como que eu entendi, e agora eu vou dar o meu ponto de vista sobre os Boa. temperamentos. Bora. Pode ser? Lógico. Então vamos lá. Temperamento se tempera. Tá? Temperamento se tempera. Então assim, ó. Todo mundo tem os 4 temperamentos. Colérico, fleumático, melancólico e sanguíneo. Tá? Você sabe decor, velho? Então vamos lá. Temperamento se tempera. Por quê? Porque assim como uma comida ela não pode ser nem doce nem salgada, uma pessoa ela não pode ser nem muito pra
muito colérica e nem muito melancólica. Então, quando que a pessoa ela está bem temperada? Quando você não sabe rotular ela. Então, se tu consegue rotular uma pessoa de cara, significa que ela está destemperada. O temperamento dela, o temperamento dominante dela, tá destoando, entende? Então é como você comer uma comida e você fala, putz, isso aqui tá salgado. Ou putz, isso aqui tá amargo. Significa que essa comida está mal temperada. Essa foi a forma com que eu entendi os temperamentos, assim, que ficou mais claro pra mim. Então, quando eu consigo bater o olho numa pessoa e, cara, putz, a gente julga todo mundo o tempo inteiro. Eu olho pra uma pessoa e eu vejo ali aquele super estressado, que é o colérico, né, olhando dessa forma, que é o cara que é estressado, ele fala alto, ele grita, ele quer brigar, ele quer bater. Esse cara, ele tá destemperado. Então, pra mim, ele é tão idiota quanto melancólico, que tudo chora, que tudo grita, que tudo sofre, entendeu? Uhum. Então, qual é o ponto ideal? É o ponto em que você olha pra uma pessoa e você fala, putz, esse cara é o quê? Colérico, sanguíneo, melancólico? Não sei. Então, por exemplo, você tem picos e vales de tipo, putz, agora você tá mais melancólico. Na tua escutativa, você tende a ser esse lugar mais introspectivo. Entende? Então, e aí é o próximo ponto que eu quero falar, que é da escutativa. Entende? Então, os temperamentos, a forma com que eu entendi é isso, assim, ó, eu tempero. Então, eu era um cara destemperado. Eu era um cara com necessidade de aprovação, eu era um cara que queria chamar atenção o tempo inteiro. Então, eu tenho essa coisa do colérico sanguíneo, e eu era destemperado durante a minha vida inteira, pô. Quando eu entendi isso, o que eu fiz? Eu fui lá e temperei. Então, agora, eu sei a hora de fazer a escuta ativa. Porque eu não escutava para te ouvir, eu escutava para te responder. Cara, você definiu a minha trajetória. Entendeu? Exatamente. Eu exatamente assim, ó. Eu falo assim para as pessoas: pare de falar que você vai inflacionar a tua boca. Fique quieto. Que da hora que você falar vai ter muito valor. Você ficou quieto por muito tempo. Mas, a pessoa busca e ela tem um resultado contrário, né? Exatamente. Então eu quero que vejam como eu sou boa. E aí eu tô, no fundo, dizendo que eu não sou. Eu era esse cara. Porque eu preciso da é aprovação. insegurança. Porque isso é insegurança. Uhum. Entende? Isso, no fundo, é insegurança. É tipo, eu quero mostrar que eu sou tão bom, só que eu me exponho tanto que eu me exponho errado, pô. E aí a pessoa fala, nossa, bem estranho ele, acho que ele não é tão bom assim, ó lá, Exatamente. tá querendo provar, né? E quando você, por exemplo, assim, ó, eu vou citar um exemplo. Eu tô jogando lá, e aconteceu isso comigo ontem. E vem um inimigo meu, que é um cara da cavalaria, e eu sou bandido no jogo lá, e fez um comentário no meio de todo mundo que me humilhou. Só que eu poderia replicar. Só que se eu replicasse, eu ia escalonar um negócio de humilhação. E eu fiquei quieto e todo mundo, perdeu. E eu, comigo tava assim, Ganhei. nossa, eu tô tão de boa, cara. Entendeu? Mas é maturidade, né? Entendeu? É uma coisa que a gente conseguir ficar quieto quando a gente tem argumento é libertador. Total. Entendeu? Agora quando alguém chega e fala assim, Andressa, o que você pensa sobre isso? Você tá quietinha aí. Aí a hora que você fala, Daí todo mundo ouve, né? Eu tava quieta na mesa, assim. pensa. Eu queria Desculpa, só falar uma pode falar. coisa, porque assim, você fez uma analogia ali muito legal dos temperamentos. E isso te ajuda, né? Isso ok. E aí a crítica que eu fiz, assim, porque eu não uso temperamentos. Eu uso lá a terapia de esquemas, que são 18 esquemas, enfim, né? Mas é no meu contexto, né? E aí, só para complementar o que você falou, assim, é só não se apegar a um conceito, né? Então eu sou a colérica, Óbvio. entendeu? Não, sem dúvida. Entendeu? Que eu sem vou dúvida. estourar aqui com vocês. E aí a gente é livre, né? Porque a galera usa isso de muleta, né? Ela usa isso de bengala, saca? Ou pra justificar. Ai, me desculpa, eu sou melancólico. É tipo, nascer assim, entende? Tipo, não tenho culpa. Nasci. Não. Começa não, Chico Você é Preso. carioca? Sou. Tá ok. Fala, tá Descobriu ok. no Nasci, tá vendo? Não, nasci. Aqui, Então, mas é isso assim, ó. É porque daí as pessoas, elas se pegam nesse lugar e elas se Ficam colocam lá. nesse lugar, Isso, entende? e não evolui, porque Exato. tem que ser livre, né? Exatamente, entende? Então, eu enxerguei isso de outra forma. Isso. Eu entendi que, cara, é como se fossem vários blocos, assim, pra mim, e eu vou vendo, sabe aquele gráfico de barra? E eu vou equalizando isso, entende? Então, quando ele tá destoando pra um lado, eu vou lá e equalizo. Então, hoje, por exemplo, eu percebo quando eu tô passando do limite em alguma coisa. Hoje eu tenho essa sensibilidade de
parar e falar, tô falando demais, fica quieto. Pum, aí eu vou lá e freio. E aí eu equalizo o gráfico de novo, entende? Autoconhecimento, né? Que é diferente do cara que não tem conhecimento e ele não faz ideia de como é que usa a ferramenta. Então, o que eu acho, tá, Chico? É melhor você ter e não precisar usar do que tu precisar usar e tu não ter. Entendeu? Você tem quantos anos? 30. Novo. Garoto, né? Garotão. Um mancebo. Garoto. Um mancebo. Mas tem coisa que é só o tempo. É. Sabe que tem uma frase que fala assim: a juventude é desperdiçada com os jovens. Cara, que forte essa frase, mano. Tá ligado? Que eu já não tenho mais vigor, mas hoje eu tenho mais sabedoria, mais conhecimento. Quando eu tinha vigor, eu errei muito. Mas eu errei porque eu tentava também. É, Vivia a vida. não Eu sabia. usei um termo esses dias que eu tava pregando, que eu mamo na teta da vida. Porque eu aproveito as oportunidades e consigo. Então eu não consigo ter uma coisa meia boca. Sim. Ou eu tenho uma coisa legal ou eu não tenho. E se eu quero, na verdade, eu vou buscar uma coisa legal. Então eu tenho que ter o melhor amigo, eu tenho que ter um melhor celular. Minha vida, ela gira numa frequência assim, eu tenho que ter, sei lá, e não é uma coisa de ser metido, mas eu gosto de viver intensamente assim, as coisas da vida assim, entendeu? Então pra mim nada é normal. Então às vezes eu olho e falo assim, meu Deus, eu olho pra minha vida e penso assim, eu casei com a mulher que eu queria. Meu filho tá lá. Meu filho esses dias chegou pra mim e falou assim, se eu falar na escola que eu fiquei 2 horas jogando com meu pai, todo mundo vai pirar. Porque os pais não jogam. Não. E eu joguei um dia 2 horas com ele, ele falou, foi o melhor dia da minha vida. É, e é uma alegria. De vez em quando eu jogo com a minha filha nas férias, ela, ai, vamos jogar. E eu, putz, vamos, mas ai, que alegria. Pra ela, se ela chegar na escola e falar, joguei com a minha mamãe por 2... Tipo assim, primeiro, nossa, você tem mamãe. Nossa, ela mora com você. Tipo, é uma realidade. Ô, cara, é verdade. Infelizmente, é verdade. É que a gente tá na nossa bolha de fé aqui, que é... Cara, é pecado rir disso, mano. Não, mas é tenso. Sim, é tenso. Eu vejo na escola do meu filho. Meu filho chegou nesses dias na escola e falou assim, papai, queria economizar um dinheiro pra dar um fone de ouvido pro meu amigo, pra ele poder jogar comigo. Que irado, mano. Só que meu filho, cara, ele não se importa com dinheiro. Ele não tem mesada porque ele não precisa. Ele não se sente na necessidade de ter dinheiro. Sim. Porque tudo que ele quer, de alguma forma, ele tem. Aí eu falei, putz, eu preciso ensinar ele a ser generoso. O coração dele, ele tem. Pô, eu peguei um fone caríssimo que eu tinha em casa, que era o único que eu poderia. Um Beats. Arrumei, fui lá e falei, ó, leve pro teu amigo lá. Não, peguei o cabo do Beats, agora que eu lembrei. E achei um outro fone e falei, tá aqui, leve. Eu usava na rádio o fone. Falei, tá aqui, ó, leve pro teu amigo. Agora ele tá lá de noite jogando com o amigo dele. O amigo dele tem um fone. Eu não sei o que... Eu fui lá e entreguei pra ele. Mas eu vi o coração do meu filho. Eu falei, caramba, filha da mãe do menino. Sentindo, papai, eu quero economizar. E eu pensei, como é que ele vai economizar se ele não ganha dinheiro? Ele deveria ganhar uma mesada. A gente acordou com ele que a idade dele é o que ele ganha por semana. Então, se ele tem 11 anos, ganharia R$11 por semana. Só que ele não sente falta de nada. Sim. Ele não pede dinheiro. Meu filho não pede dinheiro. Ele não pede assim. A gente podia ser assim, né? Adultos, né? Não precisa, Nossa, não pedir. não preciso. Pra que eu vou querer salário se eu tenho tudo que eu preciso? Mas aí que tá. Eu tava num restaurante semana passada com alguns amigos lá em Foz do Iguaçu. E era um restaurante acima do nosso padrão. Era o único que estava aberto ali na nossa região. E aí chegamos lá, veio o cardápio e um amigo nosso falou assim, pô, chegou pro garçom e falou assim, tá, mas tem alguma coisa de gente normal aqui nesse cardápio? Aí quando a garçonete saiu, eu falei assim pra ele, falei, cara, uma coisa eu aprendi com o pastor Pio Carvalho, nunca olhe o preço no restaurante. É, você não vai comer bem. Mano, assim, Parece loucura, mas a pessoa quando ela se identifica no mundo dela, ela consegue transitar nesse mundo dela, sabendo que ela pode ter o melhor. Exato. Entendeu? Então, por exemplo, assim, eu não vou entrar num restaurante do Batel lá, um maison, não sei o que tem 3 pratos que cada um custa... Não é o meu lugar. Só que naturalmente não me passa na cabeça estar ali, porque não é a minha vida. Mas eu posso ir, por exemplo, sei lá, vou no Barolo, vou num Terraza 40 com a minha esposa Curte. e falar assim, não, eu não vou olhar cardápio. Claro, eu vou olhar alegria, o que tá, né? eu vou olhar o que tá ali Que eu estou para comer. Isso. Mas não o preço que tá do lado. Não que eu tô... Entendeu? Então a gente perde a experiência dando valor
botando preço nas coisas. Isso. E a gente bota preço em tudo. Então, tá aqui com você me custa tanto. Tá aqui com você me custa tanto. Tá, mas tá aqui com você, eu agrego quanto de valor? Muito mais. Uma troca. A Bíblia vai falar assim: considere sempre o outro maior. Então, essa interação ela não pode ter preço. Porque ela tem valor. O diabo botou um preço em nós. Jesus viu o valor e pagou o preço. Amém. Por isso que nós chamamos ele de Senhor. Que ele nos comprou, ele é o nosso Senhor. Sim. Escravos dele, de Cristo. Isso. E aí ele fala: não, vocês são meus irmãos, meus amigos. Mas ele é o nosso Senhor. É por isso que as pessoas chamam Jesus de Senhor. Por isso que chamamos Cristo de Senhor, porque ele nos comprou. A gente era escravo do diabo. Ele foi lá e pagou o preço. Hoje nós somos escravos em amor de Cristo. Então, a gente já tem tudo. Não precisa ganhar mesada do Senhor. E aí a gente pode transitar uma vida leve, entendeu? Não tem a ver com a gente... tipo assim, digamos que... E certamente você ofere mais receita do que eu. E tá tudo bem. E aí você tem um nível de realidade, aí eu tenho que acessar a tua realidade para poder andar junto. Eu falo, não. Falou, Lucas, na moral, você sabe que o nosso rolê é diferente. Eu não vou poder te acompanhar nessa parada aí, velho. Aí você vai fazer o quê? Pô, ou você equaliza comigo, ou você fala assim, não. Tá por minha conta. Comunidade de novo. Entendeu? Eu não perguntei se você tem dinheiro, eu perguntei se você queria ir. É uma coisa que acontece também. Que a comunidade, ela... Por isso que eu falo assim... desfruta com um amigo que tem mais renda, né? Da casa e tá dele, tudo certo. Com piscina, e com E tá alegria. tudo... A Bíblia vai falar isso lá em Atos 2, que eles dividiam os bens entre si. E é isso, quem tem chácara, tem irmão que na igreja que tem chácara. Você divide os bens e multiplica a tua alegria, né? Nossa, porque quem dá fica mais alegre que quem recebe. Sim. E não dá nem pra explicar isso psicologicamente. É uma sensação muito boa. Não dá pra explicar, né? Como que você sai quando você percebe que a pessoa... Meu Deus, eu entendi. Tem isso também, né? É o dar, não é? Você conseguiu... Não, eu acho que esse é o nirvana da profissão, né? É o nirvana. É tipo, cara, ele entendeu. Ele entendeu, Saca? né? Ou a pessoa volta na outra sessão. Nossa, eu lembrei daquilo que você me falou. Eu já não lembro mais, né? Eu tô falando que nem você falou aqui. E a pessoa, nossa, eu entendi e apliquei. Ou quando a pessoa... Você explica uma coisa boa, assim, né? Que você sabe da pessoa e você acha que ela tá preparada pra entender. Aí a pessoa faz assim... Tô me sentindo mais livre agora. Nossa. Mas eu percebi nesse processo de autoconhecimento que existem sementes que foram lançadas e que parece uma frase clichê, mas que faz muito sentido, que só vai fazer sentido com o tempo. Não tem jeito. Então tem coisa que você escuta desde os seus 15 anos de idade e que só vão fazer sentido com 30. Exato. Entende? Então, por exemplo, se eu virar para um adolescente hoje e falar, cara, encontra a tua medida. Tipo, encontra a tua medida, você não precisa da necessidade de validação dos amiguinhos do ensino médio. Pro adolescente, não vai fazer sentido nenhum agora. Mas vai ficar aqui. Mano, daqui a 15 anos ele vai voltar e vai falar, putz, eu devia ter te ouvido. Entende? Porque vai fazer sentido lá na frente, só que vem com juros, né? Assim, ó. Entende? Então é muito louco porque, de fato, assim, ó, quando você aprende a observar essas coisas e começa a se esvaziar da vaidade, do ego, dessa coisa do tipo... Porque, por exemplo, o que você está falando é o networking que ensinam agora. O que você falou é exatamente o networking. Se você não tem o preço para sentar comigo, não chega perto de mim. Olha que loucura, entende? Isso é o que é ensinado hoje. É o contrário, né? Saca? Só que daí foi aqui que eu aprendi isso. O networking, que é o natural. Cara, eu tô contigo porque eu gosto de estar contigo. Independente do meu dinheiro. Meu dinheiro não tá valendo nada aqui. E detalhe... Não tá valendo nada. Boa essa frase. E detalhe, numa roda, numa mesa em que todo mundo tem dinheiro, o que muda? Qual é o diferencial? É intelecto. É capacidade cognitiva e comportamental. É o quanto você consegue transbordar na vida do outro. Sabedoria, né? Porque todo mundo tem dinheiro, pô. Entendeu? Então, se todo mundo tem dinheiro, qual é o teu diferencial? Eis a questão. Por isso, peçam sabedoria, né? Entrou no estado. Sabe que a gente... Você viu? Sabe que a gente poderia... Esse episódio deveria durar umas 10 horas. Não, tranquilamente ficaria 10 horas. Porque eu tô aqui, eu gosto de citar essa que eu escutei uma vez num podcast, que é tô bebendo água de cachoeira, sabe? Em vez de estar no bebedouro assim, ó. Eu tô aqui, cai na minha cara.
Pra mim tá tão bom escutar a Andressa, escutar você, Lucas, que eu tô... Tá me fazendo... Eu tô numa sessão aqui. Aberto ainda, Agora, né? eu vou ver se você pode abrir o que eu vou te perguntar. Se você pudesse falar uma coisa que eu melhorei nesses anos, você poderia falar ou não? Eu te dando autoridade. Autorização, sim, quer dizer. Sim. Você está falando. É a principal, assim. Você se posiciona. Você abriu tua boca. A principal, assim. É o que me vem mais porque você consegue transbordar. Você consegue estar num lugar e falar, nossa, eu não concordei com aquilo, mas... Porque antes era assim, eu não concordei com aquilo, mas eu fiquei meio quieto lá no meu canto, assim. E daí agora você fala e você sabe dessa importância, assim. Então, eu acho que isso é o principal. Porque para ser você, que a gente trabalha o autoconhecimento, você precisa expressar você. O equilíbrio do ser e fazer, né? Uhum. Então, isso é o que vem direto, assim. Mas tem outra coisa que é o relacionamento com o teu filho, né? Que foi uma das coisas que ele... Foi 2 sessões, assim. Isso daí foi rápido, né? Foi rápido. De não gritar, não ser mais, né, rude Cara, com as palavras. impressionante, velho. Impressionante. Nossa, ele pegou assim, na outra ele já disse, já consegui segurar e na outra... Cara, eu não imagino tu assim com o Ben. Não, é tipo assim, ó. Sabe que o filho, ele tem a capacidade de gerar uma ira muito alta, assim. Eu ainda não cheguei nessa fase. Então, é que é a época do questionamento, a época que a criança tá te desafiando. E aí, pra mim, me pega mais, por exemplo, quando ele estressa a mãe dele. Se ele estressa a mãe dele, ele acabou com a minha vida. Sim. Porque daí minha esposa vai ficar um saco e ele é um saco e eu fico lá no meio daquilo lá. Entendeu? E aí eu falo, Benjamin, eu usava a voz. Benjamin, né? Não é Ben. Aí eu falava assim, aí eu entendi que só grita quem não tem autoridade. Exato. Porque daí a pessoa faz o contrário, né? De novo, a gente aprende a fazer o contrário. Deixa eu levantar a voz aqui, todo mundo gritando. Tenta E se compensar, eu né? falar assim, Não. gente, todo mundo vai me ouvir. Tenta compensar. Aí, só que tá, hoje eu odeio grito, mas eu odeio com uma força, que se a pessoa começa a gritar do meu lado, eu já fico bravo. Irrita. Tudo bem se eu tô no estádio, tá? É um ambiente. É o local. Agora, se eu tô numa conversa, eu tava no meu home church essa semana, eu falei, não dá. Não, é. Mulheres aqui, homens aqui, porque não dá. Eu não consigo entender o que vocês estão falando. Mas você... Não, eu não aguento mais grito, eu não consigo mais com isso. Pra mim não funciona, vamos se organizar aqui, porque não funciona mais. Eu não consigo, me faz mal, grito. Aí eu só chego pro meu filho e falo, bem, não, cara, deu. Mas é aqui, bem. Daí a Neia falou assim, eu fiquei viajando um tempo, ela falou assim, quando você voltou, como você fez falta aqui em casa? Que querendo ou não, ela fica, Benjamin. E eu falo, bem, não. Que eu tenho palavras, eu falo assim, não, você vai estar de castigo, acabou. Você tem que entender que eu sou teu pai. Acabou, só fala o meu nome ali, Benjamin. Exato. Papai não quer que você faça isso. Isso Acabou. tinha muito antigamente, né? Que era só olhada, né? Antigamente, meu pai, mano, só me olhava, irmão. Mas era no medo às vezes. Era 90% Não era medo, era respeito. Mas você acha que nós estamos... O homem... Hoje existe uma lente da desconstrução da masculinidade. Sim. Então o homem ele é chamado para sentir mais. E ficou mais uma... Cuidado, Chico Preus. Mais sensível, um pouco menos viril. Cuidado, poderia Chico dizer Preus. assim. Quase que eu fui cancelado. Vou ter que morar em Quase Orlando. tomamos um strike Eu à Chico toa. Monarque. Eu acho muito digno o homem ter mais contato com os seus sentimentos, mas tem essa coisa de essência, né? Então eu vou falar de mulher, né? Para dar o exemplo. Eu acho muito legal a mulher trabalhar e, né? Puxa, imagina se eu não trabalhasse, né? Vocês não estariam aqui me ouvindo. Então é muito legal. Mas eu também gosto de ficar em casa e arrumar a mesa e tudo. Então, assim, qual que é a essência? O cuidado, né? Então, eu às vezes falo de um monte de coisa e o homem, ele tem a essência dele, assim, que é tipo, dar segurança. Então, ficou, acho que essa questão, o homem não pode demonstrar fraqueza. Que coisa horrível ver um pai chorando, né? Que daí fica. Mas, assim, é importante entender que a vulnerabilidade é força, né? Só que é uma questão de posicionamento. Então, eu também posso ser forte e dizer, olha, sei isso, autoridade nisso, mas eu não posso ir além. E o homem também não pode ir além na sensibilidade, no cuidado. Puxa, meu amigo, aquela coisa assim. Passou um pouquinho, né? Então, nesse equilíbrio é importante, assim. Eu sou cercado de bons amigos. Um amigo, quando ele vê você cair, ele te levanta. Um bom amigo, ele fala, cara, você é muito burro, velho. Dá a mão.
e te junta. Meus amigos é o seguinte, antes de me ajudar, eles reclamam. Meu Deus, você é um encosto mesmo. Cara, é maravilhoso. É. Entendeu? A forma de fazer, né? É é diferente de uma mulher, né? Que vai te dizer assim, puxa, Chico, nossa, Nossa, sinto Te faz muito. sentir pena, né? É, não, Seus amigos te fazem meus amigos, cara, eles são muito massa. Se meus amigos, assim, ó, fossem naquela passagem que abriram o teto e desceram o paralítico, meus amigos falaram assim, ó, tô descendo um lixo aí pra você, senhor. Pega essa porcaria que nem nós queremos mais. Mas não é o que o coração deles amor, diz. né? É o carinho do homem. Sim. Carinho de macho é ofensa. Entendeu? Tipo, não, é verdade. É verdade. O homem não tem essa assim, É. Lucão, você é uma benção, cara, eu amo tanto. Ih, Fresco, foi, para. entendi, Mas, ô, uma coisa assim. O carinho nosso é fala nasci, não é nasci. Entendeu? Que é o que a gente vai além. Eu tenho comigo assim que eu só zoo quem eu gosto. Sim. Tem É uma liberdade, linguagem minha né? assim. Eu só brinco com quem eu gosto. Mas também tive que aprender brincando com gente que não devia e tomando na cabeça. Maravilha. Bom, Não acredito. Andressa, a gente Pois está é. chegando nos finalmente. Daria Cara, mais uns daria 8 mais um- episódios só falando tranquilamente. sobre temas. Mas agora eu tenho 2 perguntas e você vai levar todo o tempo, eu acredito assim, para responder. Ah, você que vai fazer as perguntas hoje? Não, eu preciso fazer Ele 2 tem perguntas. duas, você tem então tá. quantas? Eu preciso fazer 2 perguntas muito filosóficas, assim. Ah, que- boa. que vieram na minha cabeça, eu acho que, não sei porquê, mas eu vou fazer. Qual foi o melhor conselho que tu já ouviu e qual foi o melhor conselho que você já deu? Boa, né? E são, assim, eu acho que são simples até. Que é a questão da pessoa que eu ouvi. Não precisar provar que ela é boa, assim. Que dá pra resumir naquela só seja você. E que a gente, enquanto jovem, é muito difícil isso. Como assim só ser? Porque a gente, criança e jovem, eles estão sobrevivendo, né? Pensa um adolescente no ensino médio. Ele precisa sobreviver, ele precisa usar o tênis, ele precisa sobreviver naquele grupo. E ele não, e é difícil entender assim que, nossa, você só seja você que tem essa riqueza, assim, não precisa usar o cabelo igual da sua colega, não precisa usar o tênis igual do seu amigo, né? É difícil entender isso sem maturidade, vivência. É porque ele não sabe quem ele é ainda, sabe? Ele ainda não chegou nessa ponta. E aí, de novo, assim, a terapia, ela é muito... O que é o autoconhecimento que se fala tanto, né? Ah, entender temperamentos, entender os padrões, sim. Mas, assim, resumindo, é entender quem você é com as limitações de entendimento que nós temos, né? Que tem gente que até, que eu chamo assim, desorganiza, né? Quem eu sou, então? Eu não sou meus pensamentos? Quem eu sou? Eu sou aquele que ouve os seus pensamentos? Sabe? Se eu não sou quem eu penso, quem eu sou? Dá um bug na cabeça, assim. Então, assim, não pense sobre quem você é, só seja. Essa é a frase que, ao mesmo tempo, eu falo hoje porque me serviu de conselho, assim, também. Então, acho que dá para resumir, assim, nessas questões. E eu vou sempre... Porque, assim, tem muita coisa boa que eu já ouvi. E tem muita coisa boa que eu já falei também. Só que eu sempre... Eu falo para as pessoas, até falei para Jaque no Home Church. Pro grupo no Home Church, né? Não falei só para ela, que eu olhei para ela na hora. Eu falei, se eu tivesse uma pregação, seria essa, assim. Se proteja do falso eu, seria o título. Parece uma sessão do Chico, né? Que ele fala das pregações. Mas, assim, eu sempre foco nessa questão de identidade. Porque é o que organiza a nossa vida. Então, são os principais conselhos, assim. Se eu sei quem eu sou e tô numa mesa aqui do cara, sei lá, do agro, a galera assim, né, que próspera. E eu vou dizer assim, nossa, eu sou a pessoa lá de Porto Alegre, lá não sei o quê. Imagine, ou eu me inferiorizo, ou eu vou querer mostrar que não, eu já fui de Porto Alegre, mas agora eu sou uma filósofa, e blá blá, e PhD. Nossa, tudo errado. Então é como se eu fizesse uma projeção, assim. Eu preciso mostrar pro Chico quem eu sou. Então eu vou usar a joia da, sei lá, Big Bang, sei lá. Não, já tá errado, porque eu já tô forçando. Então, às vezes, o só ser, ele é tão bom, tão leve, tão libertador, né? Pode perguntar mais, se você quiser. Que agora você que ficou aí no olhar do Chico, assim. Não é, cara, porque é isso. O que é o olhar do Chico? É assim, ele tá aqui, ó. É uma pausa, assim. É, tipo, eu não tô olhando pra nada. Eu tô pensando. Tá ligado? Então É, eu tô tipo, dentro, sabe? É, eu não tô olhando pra nada, assim. É, mas é porque é isso, assim. Esse lugar de só ser, quando você
para de utilizar do externo, do exterior e de coisas para se autovalidar, cara, esse foi um dos últimos ensinamentos que eu adquiri, assim. Olha que legal. Entende? Porque, de fato, eu falo isso assim com clareza. Eu fui um cara, durante muito tempo, com necessidade de aprovação. Porque eu não me conhecia, não sabia o potencial que tinha em mim, sabe? E por isso, e por não me conhecer, eu precisava sempre de uma validação externa. Exato. E aí essa validação externa é em literalmente qualquer coisa, sabe? É qualquer coisa. E daí é muito pobre. Porque exato, porque no fundo você só tá querendo, você acha que são as coisas que você atribui a si que vão te validar. E é você que dá valor às coisas. Exato. Mas você não acha que também, quando você parou de se preocupar com isso, que aconteceu mais? Tipo assim, Sim. Comigo é assim. Comigo eu também. parei de procurar reconhecimento e comecei a ficar de boa. Aí começou a acontecer reconhecimento. Eu não consigo entender. Quando você busca algo, você já está mandando uma mensagem que você não tem aquilo, né? Quando você não busca, você tem. Sim, Então você faz tem um sentido. resultado. Entende interessante. que a gente, ser humaninho, aprendeu o contrário a vida inteira? Cara, e aí, ó, olha só, fazendo um gancho aleatório agora, isso faz sentido no quesito paquera. Sabe quando você tá em cima da paquera e ela tá tipo, sai daqui, sai daqui, Faz sai tempo daqui. isso, hein? Não, obviamente. Mas é isso, sabe? Quando você tá em cima, você tá ali, a gente tava falando do adolescente, né? Isso é muito comum na adolescência. Então você tem aquela pessoa que você gosta e você quer chamar atenção de qualquer jeito. E aí quando você, desliga, não quero mais saber de você. E aí você vai ver tua vida. Você se torna interessante, Exato. você tem a tua agenda, você se preocupa com a tua vida. Mano, do nada tá a tua paquera do teu lado fazendo pergunta, tipo, e você vai pra onde depois daqui? Cara, isso aí. Tá ligado? Exatamente. Cara, eu vejo assim, ó. Eu linko tudo que vocês estão falando com meu filho. Por quê? Eu tava pensando assim, eu com 11 anos, eu queria ter o tênis tal, eu queria ter tal coisa, eu queria ter tal coisa e não tinha nada. Meu filho, ele não quer nada. Tem tudo. Só que ele tem o tênis dele é da Vans, ele tem um relógio que é um G-Shock, ele tem tudo, cara. Que ele acabou... Eu fico pensando, filho, o que falo que você é? Falo que eu sou um playboy na escola. A garrafa dele é Stanley, tá ligado? Tipo, ele é tudo... E eu penso, engraçado que a gente nem força nada, a gente é isso aqui e ele se tornou um cara tão de boa que ele não quer ter nada que os outros têm. Eu falo, que coisa interessante, ele não quer ter nada, tipo... Então, mas com certeza a galera quer ter o que ele tem. Eu acho que sim. Você tá ligado? Porque é isso, assim, ó. Porque como ele tá nesse lugar de, tipo assim, eu não preciso te impressionar, entende? E a galera já tá falando, tipo, ele é playboy e tal, é porque já repararam, entende? Que talvez no subconsciente ele tá um passo à frente. E aí, provavelmente, ele é o influenciador da parada, entendeu? Porque ele é tranquilo, porque ele nem quer influenciar, é o verdadeiro influenciador, né? Ele fica naquela, não quer ir pra escala. Daí a minha esposa fica estressada. Eu falo, eu fui assim até o último dia da faculdade. Não queria ir, mas você vai, cara, e pronto. Ele fez uma cirurgia ontem, tá ali atestado, né? Daí ele fica assustando. Você já tá bem, né? Amanhã você vai pra escola. Eu nem amamos a ele. E eu vejo assim, eu posso fazer minhas perguntas finais? Pode. Então, resumidamente aqui. Andressa, que alegria, que prazer poder estar conversando com você. Sabe que você é uma pessoa que faz parte, se tornou uma das grandes mulheres da minha vida. Pessoa que o dia que a gente parar de conviver juntos, de alguma forma, eu sempre vou carregar você como alguém que me ajudou a me construir em quem eu sou até agora. E eu sei que tem muita coisa que eu preciso melhorar, evoluir, que são coisas que eu nem conheço. E eu queria agora, com alegria, fazer uma pergunta para você assim. Qual foi o dia mais feliz da tua vida? Seguramente o dia que minha filha nasceu. Mas poderia ser assim, qual o dia mais feliz da tua vida em família, qual o dia mais feliz na profissão, qual o dia mais feliz na igreja? Né? Aí fica completo. Eu falo que o dia mais feliz da minha vida foi o dia que meu filho nasceu. Não tem como, né? A gente não... Porque eu falo assim que, na verdade, o melhor dia da minha vida é hoje. Essa é boa também. Mas é que eu falei pra minha esposa, você entende que só foi o melhor dia da vida o dia que o Ben nasceu porque era você a mãe dele? Faz sentido. Eu falei pra ela, você entende que tinha sido o casamento, tinha sido a minha conversão,
Aí foi o casamento. E o casamento só aconteceu por causa da conversão. E o filho só aconteceu por causa do casamento. Então, aí hoje só acontece por conta de tudo isso. Então, qual é o dia mais feliz da minha vida? E você entende que todo dia é hoje? Todo dia é hoje. Então, hoje é a melhor resposta, realmente, né? Hoje é o dia. Hoje nós estamos aqui. Tipo, quando você imaginou que nesse horário de uma... No hoje de amanhã vai ser sábado, sabe? Mas, sim. E aí, o dia mais desafiador da tua vida? Cara, você fez quantas cirurgias? Nem sei. Mas o dia, pra 16. mim, foi num pós-cirúrgico, assim, porque eu nunca fiz nenhuma cirurgia, nem cesárea. A minha filha nasceu de parto natural, por isso foi lindo também, assim. Sem analgesia, sem nada. E eu precisei fazer uma cirurgia no cérebro. Uau. Capaz. Então, assim, é um baita testemunho isso aqui para outro podcast, assim. E aí, tu imagina, eu lembro que na faculdade, assim, uma das aulas que mais me marcou foi quando mostraram uma cirurgia no cérebro de um tumor maligno, no caso, o meu não era. Como aquilo marcou, né? E daí parece aquela coisa, nossa, o que aquilo que mais teme nos acontece às vezes, né? Aí eu tive uma paralisia facial e fui fazer uma ressonância para ver o nervo, né? Estava tudo bem, daí eles fizeram no cérebro, óbvio, né? É aqui. E aí o cara lá, o abençoado, achou, claro, ia achar, tinha 1 centímetro de um tumor, que depois eu descobri que era benigno, dentro de um lugar no cérebro que a gente chama de quarto ventrículo, que é um espaço, é onde circula o líquor, que é aquele líquido, né? Que inclusive as crianças que têm esses fechado, tem aquela hidrocefalia, sabe? Fica uma cabeça grandinha, assim. E aí eu descobri a coisa lá, né? Daí eu tinha que decidir se eu tirava ou não. Eu poderia fazer acompanhamento minha vida inteira, mas eu nunca ia ter paz. Daí eu decidi fazer a cirurgia. Primeira anestesia geral, enfim, 2019. E aí eu fiz, assim, beleza. E foi mais desafiador, mas foi super importante, assim. Porque daí, na recuperação... imagina, eu mexi aqui, né? Não teve nenhuma sequela, como vocês estão vendo. Talvez até coisas boas tenham saído, com certeza coisas boas saíram dali. Mas assim, mexe lá no cerebelo, né, que dá o nosso equilíbrio, assim, então eu perdi muito desse líquor, desse líquido. Então, assim, o pós-cirúrgico, fora anestesia geral, que assim, eu não gosto de nada, então eu fiquei muito enjoada, tontura, né, por causa do equilíbrio ali. E aí, assim, esse padrão que eu te falei lá de se cobrar e tudo, eu tenho, né? Então, imagine que eu poderia voltar a trabalhar em 15 dias, mas eu não estava raciocinando tão rápido, eu estava preocupada, eu não estava dormindo bem. Então, foram várias coisinhas que eu fiquei assim, nossa, talvez eu não vou voltar tão boa quanto antes. E aí, na minha recuperação, que nem foi na cirurgia, o maior desafio foi na recuperação, tipo, vieram as minhas ansiedades não trabalhadas e um monte de coisa, assim. Foi super desafiador. E eu só aprendi a ser vulnerável nessa recuperação, porque eu tinha minha mãe e meu marido, Luciano, que eu amo, cuidando de mim ali. E eu tive que... Eles nunca imaginaram, nossa, você tem ansiedade? Nossa, você se preocupa? E me preocupo com tudo isso. E aí, eu sou normal. Eu pude ser vulnerável ali, aprendi da pior maneira, mas enfim, depois de tudo isso, foi muito bom, né? Psicólogo precisa de psicólogo? Eu faço terapia com a minha psicóloga. E tem gente que brinca assim, né? Você fala, nossa, deixa eu descobrir o terapeuta do terapeuta e o terapeuta do terapeuta. Daí eu chego no chefão do jogo, assim. Vai fazendo uma... Toda vez que eu pensei, não, acho que eu consigo lidar com isso, eu me ferrei. E daí eu e tá tudo voltava... certo. Nossa, eu amo a minha terapeuta. Tá tudo certo. E ela é tudo isso que você falou, ela é pra mim, assim, maravilhosa. Mas o fundo é que, assim, tu pode, mesmo que você vá encadeando isso e chegue no chefão, não quer dizer que ele vai fazer sentido pra você. Com certeza. Porque é muito pessoal, é entendeu? aquela pessoa tipo, que Deus preparou pra você. Exatamente. Tem que ter o... É a pecinha do quebra-cabeça. Tem que dar match. Acho que talvez seja essa expressão. Tem que bater e você falar assim, puxa, me sinto à vontade a ponto de... E a última pergunta, saindo da tua profissão, agora entrando na tua vida pessoal, hoje, quem é Jesus para você? Sou eu aqui. Quem é Jesus? Meu Deus, Chico. Assim, eu vou no brainstorm aqui. Ele é tudo, ele é o amor encarnado. E a minha missão é revelar ele. É o que vem de principal, assim. E naquela questão de quem eu sou e quem é Jesus, isso é muito pequeno, o que eu estou te dizendo, porque é difícil trazer em conceitos, né? Mas eu acho que o amor cabe mais, assim.
O Amor Encarnado. O livro que eu vou lançar é sobre quem não consegue definir Jesus. É a angústia do apóstolo João. Por isso que eu Nossa! E não é um dos consegui evangelhos mais lindos, né? Eu gosto dele. Um dos meus Então. preferidos. E é isso. Tá feliz, Chico? Tô feliz. E eu acho que nós vamos ter que ir mais pra frente, marcar de novo. Sim, sim. E Atualizar. abordar, de repente, questão de saber um pouco mais dos desafios que você enfrentou. Questão, talvez, falar sobre alguma temática de filhos, de crianças, adolescentes, psicologia pós-pandemia, como que tá o mundo. Tem muita coisa, né? Cara, mas eu tô bem contente. O papo foi Eu bem também, bom, sabe? meu Deus do Foi céu. bem legal. Acredito que vai fazer muito sentido aí pra galera. Eu também tô contente. Né? Muito feliz. Você gostou? Sim, Maravilha. muito bom. Vocês são ótimos. Maravilha. Só confirma a impressão que eu já tinha assistindo, né? Maravilha, Muito maravilha. bom. Então, encerra pra gente, Chico Preus. Você que chegou até aqui, uma honra ter participado dessas horas do teu dia, da tua vida. Saiba que para nós, assim, se você quiser nos abençoar, é muito fácil. Se você curtir esse episódio, mandar para alguém, aquela pessoa que você acha assim, poxa, essa pessoa ela poderia ser uma Lamborghini que corre no asfalto, sabe? Mande para essa pessoa, compartilhe, nos ajude, se inscreva no canal, que certamente o YouTube vai recomendar para mais pessoas. E mais uma vez, foi uma honra ter a tua audiência, é uma honra ser um irmão da fé. Lembre-se que tem aqui, @Chico Preus, @Lucas Alves. @Andressa Nunes, psicóloga. Somos irmãos, então esse é o nosso contato. Se a gente puder de alguma forma acrescentar na tua vida, que Deus abençoe muito a sua vida e até o próximo. Bíblia na sobremesa. Tamo junto, valeu.